Vamos começar, tá, Maia? Vamos lá. Bom, podcast, você já participou de algum? Já Não, viu, pelo menos? Não, já vi, sou entusiasta. Aliás, não querendo puxar a sardinha, sou um pioneiro do podcast. Né? Você sabe que eu criei uma firma em 2007 chamada Agência Pod, que queria introduzir o podcast no Brasil oficialmente. Criar podcasts institucionais, porque eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. E eu vi que isso estava surgindo, eu achei que ia ser a grande ideia do momento, em 2007. Mas ninguém... foi um fracasso, né? Ah, você chegou a fazer, Cheguei em grandes agências. Fizemos até uma campanha para a Fiat, que foi a única que acreditou na ideia. Que a gente queria fazer treinamentos por podcast, porque é tudo legal, né? Uma tecnologia fantástica de você receber por demanda, né? Os produtos. Mas foi um fracasso, porque a época não permitia. Tinha um timing, né? Tinha Mesmo timing. muito antes, o timing pode ser errado, né? Totalmente errado. Eu sou um péssimo empreendedor. Eu aprendi isso A duras penas, né? vivendo isso, né? Mas a questão, eu acho, nessa época era a forma de compartilhar, né? Porque até recentemente era difícil você ter um feed, você tinha que ter um feed RSS específico para subir, era complicado. Você explicar isso para as pessoas de feed, né? As pessoas, porque não era tão difícil, você já tinha algumas ferramentas que te facilitavam muito. O que eu achava que na época a questão de espaço em servidor, né? Isso era complicado, a banda de transmissão, mas era uma coisa que você tinha alternativas, mas o pessoal não captou a ideia, que é normal, né? O pessoal estava ainda achando que comunicação via internet era uma coisa muito truncada, sempre ia falhar, sempre ia demorar para chegar, ia consumir muito da sua banda, né? E a galera que é muito mastigado, né? Isso foi na fase, no hiato da 89, né? No hiato da 89, que eu me dediquei forte a essa coisa de internet. Eu trabalhei na UOL, né? Fazia um blog, fazia um podcast, quer dizer, nos moldes do podcast da época, um programa lá da Rádio UOL, e não era a época certa, né? Tanto que web rádio, essas coisas que eu achava que teriam um certo futuro, também não rolou, né? Rolou como achamos, né? O que rolou foi que depois de muito tempo que os caras ficaram fazendo pra ninguém, aí agora bombou e a galera já tava meio pronto, né? Que nem o Cinema com Rapadura, o 99 Vidas, essa galera meio que já tava fazendo e rolou. A gente pode falar disso durante o programa também? Achei até que tava já meio encaminhando. Já fiz os cortes, assim, tipo, certinho. Tipo, você já falou? Eu já cortei aqui a câmera. Você já falou? Tipo, estamos começando isso? Não, você vê como sua cabeça tá muito... Já falei, apresentei o Mar. Eu tô sem dormir uns dias, você tá ligado que eu não durmo uns dias. Não começou, já finalizou, né? Então, muito bem. Você tá fazendo gaslighting comigo, cara. E é muito fácil, porque eu tô sem dormir uns dias, então calma. Não, eu tô brincando. É que já tá gravando. Então é que eu só não fiz a cabeça. Daqui a 5 horas a gente começa. Então vamos manter já assim. Não, faz a cabeça, você quer que eu mas tá faça? valendo. A gente já começou tão natural aqui que eu nem vou fazer cabeça. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Planeta Podcast. Não apresentei o convidado, porque a gente já emendou aqui uma conversa, que é o Roberto Maia, DJ. Pô, aprendi muito com ele na rádio, que eu só ouço 89 praticamente. E é muito bom porque quando vocês vêm aqui, eu pesquiso. E eu gosto muito da rádio, que eu imaginava o Maia. E eu imaginava você muito mais velhinho. E você é muito mais jovem do que eu imaginava. Eu sou velhinho, né? Não, mas, pô, eu imaginava, sabe aqueles caras, tipo assim, esse cara deve ter vivido tudo da música, assim, esse cara sabe tudo, assim, o cara já... Sim, mas é que não aparenta, pô. Não deram as rugas, né, necessárias. Não, pô, mas eu acho que é um emprego que tem empregos que te mantém jovial, né? É verdade. Que nem comediante, assim, tirando o Humberto. Ei. O Humberto parece mais velho do que é. Mas a maioria dos comediantes, o cara parece mais jovem do que é, assim. Então, eu acho que trabalhar com a noite, com a música, assim, acho que te mantém sempre atual. Até porque, porra, as músicas que você apresenta lá, por exemplo, Cage the Elephant, acho que uma vez você mostrou lá, falei, nunca tinha ouvido a música. Super jovem, assim, né? Uma música super atual, assim, bom, a gente vai falar disso, mas é bom já tô me adiantando, né? Esse Cage the Elephant aí, eu acho que vocês começaram a apresentar quando voltou à rádio, mais ou menos 2012. Sim.
Então, quer dizer, você é um grande velho. Eu sou uma velha. Lembra? Não, quando eu aprendi Cage the Elephant lá no... Não, mas é que quando 10 voltou anos atrás. 89, foi quando, tipo, falei... A gente ficou órfão. Quem gostava de verdade, rock... e principalmente do rock no, porque, por exemplo, tinha Kiss que, mano, era muito rock antigo, assim. E as coisas novas não vinham, né? Tinha internet, mas não chegavam da gente pelo o carro, você tá... Porque é outro tipo de... Pô, tá com um Cage the Elephant no carro, você fala, pô, isso aí é bom, hein? Foi sem querer. Internet, mas você vai achando, né? O rádio em si é mágico, né? Você está no carro, a música vem, a tua cabeça está funcionando de uma outra maneira de captar. Então, é fundamental você descobrir a novidade do rádio. Eu não sou aquela coisa saudosista, mas eu acho que tem um ritual muito grande. O Spotify te dizer, isso é legal para você ouvir, não é, né? É diferente. Eu acho que o trabalho do DJ, do disc jockey de rádio, né, que é o que eu tento seguir até hoje, eu sou um DJ que não é o DJ da noite, eu sou um disc jockey de rádio. Eu gosto de ser isso, apresentar umas seleções musicais que te envolva, né, que traga alguma sensação legal para você. Então, acho que é muito diferente você ouvir através do rádio, que tem toda uma mítica e uma mística, né, do que você ouvir por outros meios. O Spotify, eu acho muito frio, né? A gente estava falando isso com o Fabiano Cambota, que veio semana passada, que eu gostava de... E até citei seu nome na conversa, que eu falei, eu gosto de ouvir, né? E gostava mais antigamente, porque tinha discussão. Tinha apresentar, essa banda veio de tal lugar e fez essa música por isso, que é uma coisa que a MTV fazia, que você faz quando você vai apresentar as bandas novas lá. O Spotify, hoje em dia, você não tem a discussão, né? Você ouve sozinho na sua casa. E aí, não sei, parece menos fascinante. Sabe, o produto final é incrível, mas saber o que construiu, ainda mais a gente que é artista, que escreve, que fala, mano, como o cara chegou nisso, sabe? Não, é o que eu falo, é o trabalho clássico do DJ, né? Introduzir com aquela linguagem, sabe, de envolver, né? De envolver porque você se empolgou e quer passar isso para a pessoa. Então, você faz toda uma introdução legal, né? E isso já faz a cabeça da pessoa. Hoje em dia, você tem o grande problema de ter que fazer isso em 30 segundos, né? Porque mais do que isso o cara não ouve, não presta atenção. Por isso que isso perdeu muito aquela coisa dos programas antigos, clássicos, que você ficava mostrando música, explicando bastante. Mas é o que eu tenho, é o que eu falo. Eu tenho 15 segundos para vender o meu lançamento e vamos nessa, e funciona. Isso é bacana, né? Isso é uma adaptação aos tempos modernos. Eu detesto essas coisas. Dias de hoje, tempo moderno, mas... Você assistiu o Bastidão da Noite? Já assistiu? Aí, alguém que assistiu vai entender o que eu falei. Primeiro. É isso. É esse negócio da rádio de o cara falar livremente e em algum momento a gente simplesmente tira a imagem, que a gente não precisa mais dela, porque você já construiu tudo na sua cabeça, assim. O que você acha que vai ser o futuro? E aí, assim, até não falando dos dias de hoje, mas assim, porque tem o podcast acessível, começando a ficar acessível, por exemplo, pro rádio, né? Agora quase dá para você ter aquele conforto de, vou escolher aqui na minha, tipo um Netflix, assim, vou botar um podcast se eu quiser, vou botar um programa. E aí, o que você acha, como é que a rádio vai encaixar com isso, assim? Eu acho que a rádio está se perdendo muito nessa coisa de ficar indo atrás de televisão, né? Isso é uma bobagem, perde a magia do rádio, aquilo que a gente estava falando, você no seu casulo, né? Que eu cultuo essa ideia de você ter o seu casulo, que pode ser o seu carro, o seu quartinho, sei lá, um lugar que é teu particular. Fone, né? Que já te isola. Sabe? E não o seu olho não parado naquela coisa. Então, eu acho que isso tem que ser recuperado de alguma maneira. Mas você vê que todas as rádios estão indo no caminho contrário. Quer mostrar... Não funciona. Eu acho que, sabe, vai ser uma coisa que vai passar isso. Que você vai ter que se concentrar em outras coisas ao mesmo tempo que estiver ouvindo alguma coisa legal. Porque o legal é isso, eu acho, sabe? Aquilo que ele estava falando de pub. Pub é muito isso. Pub você está conversando e as músicas entram como uma trilha sonora, te dão uma sensação legal, você para de conversar às vezes para prestar atenção em alguma música, não gosta de determinada outra. Então, sabe, eu acho que o prestar atenção na imagem mata a música, quer dizer, fora um filme, uma trilha sonora onde a música é muito importante também, mas ela vai ser um complemento daquela imagem, né? Agora você ter caras sentados
Que é o que a gente tá fazendo aqui. Ele percebeu no meio. Não tem problema. Mas é isso aí. A gente entende. Não, eu acho isso. Mas é que aqui o contexto é outro, né? Você não está falando. Nós estamos tentando imitar uma rádio, né? Aqui a pessoa assiste os cortes, assiste na sequência, a pessoa monta, que eu acho que isso de montar é muito legal nesse formato, você montar a tua sequência, porque hoje em dia o que eu faço é isso, eu assisto todos os podcasts montados do jeito aleatório que eu gosto. Eu não sei como vocês aferem isso, mas eu acho que os cortes são muito mais assistidos. Como é que é? O nosso canal de cortes é 60 mil inscritos maior que o nosso canal de integral. É doido porque não é o que a gente consome, né? Tipo, que nem o podcast, eu sempre tive a ideia de fazer gravado, filmado, desde 2017, quando a gente já discutia isso, eu queria fazer gravado, porque eu achava que as pessoas podiam consumir, mas tipo, eu ouço podcast no carro, ou tipo, em casa, sei lá, lavando louça, comendo, entendeu? E música pra mim, eu tenho ouvido pouca música ultimamente, justamente por essa falta de discussão, só ouço no carro entre caminhos, quando, sabe? Ou não tô ouvindo alguma coisa que é pra trabalho e tal. Mas a música, pra mim, tem esse efeito do casulo de, sei lá, marcar um momento da vida, sabe? De que, pô, eu tô ouvindo aquilo ali e eu tô pensando outras coisas, eu tô raciocinando coisas de vida, de relacionamento com pessoas e tal, e a música acaba sendo a trilha sonora daquele momento, sabe? E a conversa, o assunto, sabe? Tipo, ter essa nostalgia do recente. E hoje em dia, não sei, não faz sentido pra mim muito parar e ficar vendo, assim, pessoas falando. Nossa, mas as pessoas adoram. Eu não tô criticando vocês, é só que eu não consigo. Não funciona. Mas só pra complementar, eu tenho uma Mas será defesa. que as pessoas adoram mesmo? Eu acho que... As pessoas assistem, elas gostam. Eu não sei. Tem gente que gosta. Mas assim, nossa defesa, esse negócio da televisão que você falou, foi justo que a gente bateu na trave pra entrar na rádio com o programa. Mas na trave, assim, a gente chegou no último lugar. E não rolou, porque o cara falou, a gente tá buscando uma coisa mais televisiva. E a gente não entrou. Eu falei, mano, a gente tava tentando entrar na rádio ou na TV aqui nessa porra. É verdade, foi isso mesmo, porque o programa ele era pouco televisivo, não era suficiente, o conteúdo não era suficiente, você precisava, sei lá, estar vestido de ET. Eu não sei qual que era a proposta do cara, mas foi justamente isso que a gente... Porque da gente não entrar na rádio, entendeu? E é muito louco, assim, é muito esquizofrênico isso. E essa parada da música eu acho que é muito louco, como um momento... imprime na tua alma aquela música, assim, então, sei lá, você tá afim de uma garota lá, tal, e você fica ali ouvindo, sei lá, Hey Jude, que não tem nem nada a ver com nada, mas toda vez que toca Hey Jude te leva pra aquele momento, pra aquele sentimento, é um veículo de transporte a música, né? E eu acho que o disc jockey, né, tem total influência, tanto na rádio... como no ambiente, de sentir essa parada e ter essa sensibilidade de colocar a música certa, né? E, pô, você faz isso aí há um tempo, então imagino que você já tenha técnicas de olhar assim e falar, por aqui agora, né? Não, o mais delicioso é fazer discotecagem nesse sentido, né? De olhar as pessoas e ver pequenos detalhes que estão acontecendo, né? Que no rádio você não... No rádio isso você vai pelo feeling, mas daí você comprova fazendo esse tipo de discotecagem. Essa discotecagem que é mais difícil do que uma de pista de dança, porque pista de dança tem padrões, que você sabe que o cara vai dançar com determinada batida, emenda batida por batida. Não estou desprezando os caras que fazem pista, né? Até fiz pista. Mas eu acho que esse lance no escuro, esse voo no escuro, de você ver 300 pessoas diferentes e, de repente... tentar captar o mood de cada um, o clima de cada um, isso é o grande desafio, isso que depois se transforma em rádio, e é fascinante. Eu acho que está faltando DJs em rádio que tenham aquela coisa maluca, né, do Vanishing Point, né, do maluco da night fazendo aquelas histórias loucas, né? Falta isso, falta um dos DJs de madrugada, eu acho, que possam levar histórias e fazer a cabeça das pessoas abrir. Criar, né? Criar cultura. Eu acho que essa coisa de criar cultura aqui, principalmente em rádio, foi decaindo muito, declinando muito, né? Aquela coisa que a gente estava falando sobre o período completamente que não tivemos nada, que hoje em dia tem gente que fala o rock morreu, isso é uma bobagem. Morreu para quem não
não acompanhou, ele mudou muito, né? Mas não morreu. Ele convive ainda com o seu público, muito nichado, eu acho, mas convive bem. E convive de uma maneira mais plural do que já foi em outras épocas. Então, eu acho que essa questão do DJ criativo, do DJ malucão, DJ que acompanha esse sonho, que entra na tua cabeça, né? Precisa voltar urgente, né? É coisa que, como eu comecei a ouvir rádio, eu ouvia errado com os malucos, né? Aqui no Brasil. É. Porque, então, isso é um papo. Eu li o livro do Howard Stern e vi o filme dele lá. Sim. Pô, é excelente. Chama Private Parts. Muito bom. E ele é esse disc jockey malucaço, Nossa, assim, né? total. O livro dele, você fala, meu, isso aqui, se fosse lançado hoje, não ia poder, não. Isso aqui é uns absurdos muito loucos. Nossa. Mas tinha uma parada de college radio, né? Que eu acho que é importante pra caramba. Por exemplo, sobrinhos do Ataíde nasceram assim, porque são mentes jovens que não têm muitos vícios, que não... E eles conseguem criar a parada, porque é isso, o jovem quer experimentar, quer fazer loucura e tal. E livre, sem Livre, publicidade pra ditar o que você pode ou não pode dizer. É college, né? Tipo, você não tem responsabilidade, né? E eu não sei, aí eu vou... É uma opinião de fora, mas talvez você até me corrija. A sensação que me deu, porque a gente correu muito atrás de fazer um programa de rádio, talvez isso aqui seja o fruto do nosso total fracasso, né? E é o que eu sentia... Só te cortando, não pense que é seu fracasso, não, porque isso é o que eu falava. Todo mundo tinha aquela frase famosa, todo mundo quer ser técnico de futebol no Brasil. Eu falava, quer ser técnico e ter um programa de rádio. Todo mundo queria ter um programa de rádio no Brasil e tinha uma ideia boa e que talvez potencialmente fosse boa, mas as rádios não... Primeiro que as rádios não abrem mesmo, né? Isso é uma questão. Não é falar que se o produto é bom ou não, elas não estão nem aí. A gente sentiu. Mas não ouviram. Não, nem ouviram. Não ouve a música independente, não ouve o programa independente, não ouve nada. Porra, mas é aí que eu ia chegar. Você tá aí falando desse cara novo, criativo e tal. E a rádio, a sensação que me dá é que muitas delas são familiares e, portanto, mais fechadas. E elas são muito... E assim, pô, você olha a rádio hoje... Tem muita gente mais velha fazendo e acho ótimo, porque a galera da experiência e tal, e maravilhoso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, prático, a Rádio Energia 97, uma rádio jovem, concorda? Uma rádio jovem, eletrônica e tal. Cara, o cara mais jovem de apresentador lá tem 40 e poucos anos. Tudo bem, eu acho que tem que ter. Mas não é possível que não tenha um cara com 25 ali que tenha essa criatividade pra trazer uma coisa nova, sabe? Acho muito fechado e muito... não sei, não ousa, né? A sensação que dá é que não ousa. Não. Tipo, a gente já ouviu de... Não que tenha relação isso que ele tá dando esse exemplo com o que eu vou contar aqui agora. Absolutamente Tem nada a neutro. ver. Eu só vou dar um exemplo, por exemplo, de uma rádio uma delas que a gente chegou a quase entrar. Que a pessoa pega o seu projeto e o projeto comercial, obviamente, que a gente falou, não, vamos apresentar um projeto comercial, porque é isso que importa. E aí o cara olha e fala assim, é o público da rádio. É o público da rádio. Vocês podem mexer nesse piloto, fazer diferente, trazer de novo, não sei o quê, e nunca mais falar nada. Quer dizer, até mercadologicamente tinha algum sentido naquele conteúdo, que era um conteúdo que não tinha em nenhum lugar pela temática, que depois outras rádios a gente viu que tentaram fazer e também acabaram derrubando os programas. A gente não sabe se por audiência, se falta de paciência ou por causa dessa coisa de que para que a gente vai mudar um negócio de que tudo bem, dá certo até aqui, mas beleza, tá dando certo. Por quê? Eu não entendo como dá certo também, né? A gente tem 35 emissoras hoje em São Paulo transmitindo. Não é possível que 35 emissoras deem certo. Então, sabe, investir no diferente, fazer a sua segmentação é mais do que necessário. Fazer a diferenciação, porque todo mundo faz praticamente a mesma coisa. Dá um marasmo, né? Você gira o dial lá, dá tristeza, né? Eu, às vezes, essa coisa que você está falando, gente jovem, eu fico triste de ser um velho que ainda está lá, sabe? Eu queria já ter passado o bastão, mas é que eu também preciso sobreviver. Mas você manda bem. É que nem essas bandas dos anos 80. Eu fico com pena dos caras. Eu falo, pô, os caras não têm aposentadoria, né? O que eles vão fazer, coitado? Tem que tocar, né? Mas é triste. A gente vive num país triste do ponto de vista
chance para as pessoas mais jovens, né? Quando eu fiz a Brasil 2000, a gente tinha 80% do pessoal que trabalhava lá era estudante, jovem, completamente inexperiente. A gente formou uma geração, foi muito legal. Eles traziam um sangue novo, traziam erros, traziam acertos. Muitas coisas foram experimentadas, tanto que a maioria das pessoas que saiu de lá foi direto para o mercado, trabalhar em gravadora, trabalhar em televisão, que foi uma formação muito legal e muito livre. Você tem que dar essa liberdade. Não adianta também você falar, contratar um monte de gente jovem para ser escravo, para atender telefone, para levar recado. Você tem que deixar ele, né, dar um pouco de gás e asas para eles voarem. Então, o que a gente vive hoje em dia é um agarramento a um passado que não existe mais, né? Então, por isso que eu acho essa coisa dos podcasts, apesar de tudo, um frescor, né? Porque os assuntos são diferentes, porque os rádios estão viciados. Então, é preferível você ouvir o primitivo, que eu acho que o podcast traz o primitivo, né? Traz o repensar do ser humano, aquela coisa tribal, aquela coisa da conversa. E isso não sai do ser humano, a questão da conversa, aquilo que a gente está falando. O disque joga tem que falar, ele tem que explicar. Isso está no ser humano, essa coisa da discussão, do bar, né? Ou da mesa da mesa redonda, né? Do futebol e de outros assuntos. A gente era muito viciado no que a mesa redonda só podia ser de futebol. Então você fica fascinado com as pessoas que vocês trazem aqui, os assuntos mais diversos, mais legais, que qualquer um para ver um trechinho, pelo menos que seja, né? Todo mundo tem alguma coisa a dizer interessante, nem que seja um pouquinho, mas tem, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que essa revolução vai dizer alguma coisa às pessoas que estão fazendo comunicação, né? E mostrando também que não é tão sofisticado quanto as pessoas pensam, né? Porque quais os efeitos especiais que nós temos aqui, né? Praticamente nada, praticamente um microfone e pessoas que tentam fazer uma conversa interessante, né? A edição que vocês fazem é tudo, sabe? E eu sempre falei isso, musicalmente falando, né? Porque o DJ é um editor musical. Você corta de uma coisa para outra interessante. Você tem que ser, esse corte tem que ser interessante. Se você fizer o corte errado, acabou. Então, o trabalho de você, dos podcasters, dessas pessoas que estão fazendo isso, é o corte legal, é saber cortar a pessoa na hora certa. É o corte em si que vai para a internet. E isso é fundamental. O editor, né? O editor da coisa. Ele precisa que o mundo seja mais editável, vamos dizer assim. Eu digo assim, por boas pessoas, né? Porque acho que além de tudo isso, tem a companhia que nós estamos fazendo para a pessoa que está lá em lavando a louça ou fazendo alguma coisa, e que vocês fazem na rádio também, e também o feeling, né? O toque humano ali que vai dar a diferença, que eu acho até, e aí eu vou dar minha opinião, você pode até discordar, mas é uma opinião minha, assim, que essa volta da 89, e eu acho que você simboliza muito isso, porque você é um cara legal. Você é um cara que eu acho... Não, eu vou explicar por quê. Eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo... o Regis Tadeu, que até a gente teve a discussão com o Petri, que o Petri fala, não, mas ele é um gênio do humor, não sei o quê. Eu já acho que ele é muito. E, por exemplo, o que ele faz, eu vi o Noel Gallagher fazer desde sempre. Só que o Noel Gallagher é foda. Sim, ele é um gênio, ele é um rockstar. Então, quando o Noel Gallagher faz, primeiro que eu já tenho uma simpatia muito grande pelo Noel Gallagher, porque eu já vi o que ele fez e é bom, tá ligado? E ele sabe do que ele tá falando pra ser o chato. Lá no 89... Eu sei que muitas coisas que vocês tocam, vocês não gostam, mas teve aquele outro momento que abriu demais, hoje vocês abrem com um pouco de critério, só que você vai lá tocar uma coisa que talvez não seja o seu preferido, mas você vai entender que tem qualidade naquilo e que tem um público para ouvir, e você vai estar trazendo para as pessoas. Essa postura meio que faz todo mundo se sentir confortável para existir e curtir, sabe? E eu não sei se é uma coisa pensada lá, depois desse retorno. Não, quer dizer, eu sempre tive uma pegada muito acadêmica, tanto que eu cheguei a dar aula, né? Então eu gosto dessa coisa do contador de história que não afasta a pessoa que está ouvindo, né? Porque eu acho muito aquela velha frase, pregar para convertido é fácil. Então,
você é um cara furioso que vai falar mal do óbvio. Eu odeio. As pessoas que também odeiam, esse cara é o máximo, né? Como ele é cruel. Então, Exato. o louco é você chegar lá e, de repente, desmontar as pessoas com um argumento que não é fraco, falando que determinada coisa que pareça muito pop é boa. E a pessoa fica, mas esse cara é louco, mas ele, ao mesmo tempo, ele entende, né? E ele está falando alguma coisa coerente. Então, eu acho que você entrar, mais uma vez falo, com esses cortes de um raciocínio lógico, você vai ajudar. Então, é o que eu sempre falo, eu tenho que pregar para pessoas que não conhecem aquilo, que estejam abertos para esse novo, né? Para essa coisa que vai acontecer, que não adianta você ir torcer o nariz, você pode não gostar e não ouvir mais, mas que vai acontecer, vai. E eu também sempre falo isso, eu sou um mestre em saber o que é armação musical, porque existem coisas que são armações musicais que daí não vale a pena você perder muito tempo com isso. Às vezes vale a pena você até mostrar, mas saber que aquilo é uma armação e que não tem futuro. Eu sempre falo disso quando eu estou falando sobre música, que música armada não adianta. Você pode inventar do jeito que for, pode pôr a grana que for, não vai para frente. Isso é lei. O cara vai ser esquecido. O grande jeito de você mesurar isso é você ir numa loja de disco usado, que disco ruim não vale nada, né? Ele desvaloriza de uma maneira brutal, e daí você vai ver que o artista foi uma armação boba, que não serviu para nada, serviu para um breve momento e foi completamente esquecido. Então, o meu papel é um pouco esse, mostrar coisas que até não vão tão longe, mostrar coisas que vão muito longe, até em outras áreas, e ser um pouco o mais didático possível, não o mais arrogante possível de julgar as pessoas. Óbvio que num lugar assim mais aberto, a gente pode falar um monte de coisa, numa mesa de bar você pode, mas eu acho que hoje em dia, com tanta milindragem, não vale a pena você perder tempo falando mal das pessoas. As pessoas estão precisando de alento, elas estão precisando de coisas bacanas para ouvir. Então, o que adianta eu falar mal do que é óbvio, né? Falar, o Manowar é uma banda ridícula. Você vai ofender meia dúzia de pessoas que adoram os caras também, e não é por aí, né? Então, sabe, isso você aprende há muito tempo, né? Basta olhar algumas coisas e você fala, não vou perder tempo. Você bate o olho e já sabe. Então, com todo respeito, eu gosto do Rez, ele é meu amigo, mas eu acho que ele criou um personagem. E que agora deu certo, porque até ele demorou lá para o canal dele virar, né? Mas agora ele está... Tá acontecendo. Mas uma coisa que você falou eu acho interessante, e aí eu sou, só para reiterar, um completo leigo e ignorante, mas a sensação que me dá é que essa parada que você falou eu acho muito interessante, essas armações, né? Que são midiáticas, marqueteiras e feitas para vender pôster muitas vezes, né? A sensação que eu tive, sem nenhum tipo de nostalgia boba, e talvez por eu ser mais jovem, eu tenho essa sensação, que começou a rolar ali fim dos anos 90 e 2000 para frente, muito mais isso na indústria fonográfica, porque a sensação que me deu foi que eles entenderam que o público consumidor que mais compra pôster, não sei o que lá, são os adolescentes e começaram a criar esses ídolos pop teen. E uma boa parte de uns anos ali, dos anos 2000, acho até que é um sintoma a rádio rock ter saído do ar em 2006, talvez. Uma perda de qualidade fonográfica e um endeusamento da personalidade de quem cantava, muito mais do que da própria música, né? Você sentiu isso e hoje talvez essas armações estejam menos ou sempre foi assim? Como que você sentiu isso? Eu acho que sempre foi assim, mas naquela época teve um grande problema que foi as gravadoras perderem o modelo que elas tinham, né? Que era um modelo muito fácil de existir, que era uma coisa que eles forneciam as músicas para as rádios tocavam e fim de jogo. Era muito simples. Te dou 10 artistas, você toca esses 10, vê se em uma semana 2 funciona, vai sobrar 2 ou 3, o resto é descartável.
Então, isso era uma fórmula que sempre rolou. Tanto que é isso que eu falo, daí os DJs foram sumindo, os programadores de rádio foram sumindo, porque ficou uma coisa muito toma lá da cá, né? Uma coisa mecânica, não precisava mais pessoas que pensavam ou gostavam de música, eram pessoas que recebiam a música e tocavam e experimentavam na rádio, e com toda aquele campanha de marketing das gravadoras, algumas coisas iam, outras não, né? Obviamente, por aquilo que a gente está falando, serem mais sinceras ou menos sinceras. Eu acho que nessa época dos anos 2000, com o fim da estrutura antiga da gravadora, ela tentou achar novos modelos, criar artistas que seriam pacotes, né? Você teria que vender a caneca, porque o disco ia sumir, ia ter que vender o bottom, a camiseta, o show, porque o show não era importante nos anos 90. O show era até uma moeda de troca. Se você tocava o artista, as gravadoras te davam um show desses artistas para você explorar isso como uma festa da rádio, coisa do gênero. Não era no show que o artista ganhava dinheiro, ganhava público, mas não dinheiro. Depois dos anos 2000, nos shows que eles começaram a ganhar dinheiro, né? Determinados artistas, né? Porque a gente sabe que show podia ter dado dinheiro durante toda a história da música, né? Aquelas caravanas Sim. que os caras faziam de música, né? Aquilo dava muito dinheiro para os empresários. Mas a partir dos anos 2000 mudou esse modelo totalmente. Então você tinha que reinventar os artistas de uma maneira a que eles fossem consumidos como um ídolo total. Voltando até a questão do começo dos anos 60, que alguns artistas eram ídolos, os teen idols, né? Eram os caras que iam fazer cinema, iam fazer outros tipos de coisa, que viravam os namoradinhos das meninas e vice-versa. As meninas, as namoradinhas do cara que, com isso, você vende outro tipo de coisa, né? Vende outras emoções, põe na novela. Trilha de novela é uma coisa que ainda funciona, que dá direito autoral, que até disco vende, mas... Então esse modelo foi criado a partir da mudança das gravadoras, que também não souberam fazer um ritual de mudança legal. Eu acho que desde a era do CD, esse ritual de mudança foi esquisito, porque para quem amava vinil, o CD foi vendido como tecnologia, mas como objeto de fetiche que o disco tem, né, perdeu muito. Aquela caixinha de plástico foi um terror para quem, né? Porque ela quebrava, era feia, cangalhava, né? Então, aquilo lá se você isso ninguém discute ou pensa, né? Mas esse ritual de passagem foi muito mal feito. Depois que o disco começou a sair em digipack, fazer mini capinhas, ainda que melhorou isso para quem gosta de colecionar, mas mesmo assim o CD foi se desvalorizando de uma maneira tão gigante que hoje em dia você vê o renascimento do vinil fortemente, mas dificilmente você vai ver um renascimento do CD. Praticamente impossível, né? Não tinha graça, não tinha alma, não tinha arte. Tipo assim, era realmente praticidade, sabe? Tipo, você podia ter várias capinhas pretas. Tanto que a galera tinha aquela disqueteira de CD que você botava vários CDs e beleza, o conteúdo tá dentro do É que nem o cassete, material. né? Cassete era horroroso você também. nunca mais vai ver na sua vida a fita cassete, nem disquete. E foram duas mídias mais pirateadas, eu imagino. O cassete, eu vendia na feira o cassete. Na feira comprar o cassete do ET, Rodolfo. Não, mas você tava... Não, mas só uma coisa. Porque o que eu não entendo, e no documentário da rádio fala que isso marcou muito esse momento de quando começou a dar problema, e a galera até cita o fato, não, porque tinha muito jabá, e a gente estava com problemas financeiros, então a gente acabava aceitando. E eu me surpreendi muito, assim, porque eu achei que jabá era a coisa mais comum. Eu achei que, tipo, a indústria vivia à base de jabá, que era uma fonte de renda fundamental, assim, que fazia parte da dinâmica, assim. Não sei se eu sou muito pessimista, assim, muito, sabe, triste, mas que nem você falou, essa coisa do ídolo teen, tem até um filme chileno que chama
Nobody Knows I'm Here, que, puta, muito legal, do gordinho que queria cantar, e aí ele não podia cantar, e botavam ele pra cantar no fundo, que até teve uma novela da Globo que fez uma coisa meio parecida, assim. Esse filme é sensacional. Né? É muito bom, né? Muito bom. Puxa, isso é um... Né? Porra, é emocionante. Não é? Né? Eu também. E me marcou muito, assim. Tipo, eu sempre lembro desse filme, assim. Tipo, tem várias coisas boas. Mas aí eu fico pensando, assim, essa coisa, ela sempre existiu. Sempre esteve. E, tipo, esse filme é mais ou menos anos 80, meio menudo, né? A referência que eles fazem ali. Por que naquele momento, 2000 pra cima, isso começou a dar um problema? Por que só o funcionamento não continuou sendo como sempre foi, sabe? Porque não tinha mais dinheiro. Ninguém tinha mais dinheiro. Porque a indústria pirata acabou com a venda, né? E aquilo que eu estava falando foi essa má passagem do vinil para o CD, porque o CD era uma coisa tão impessoal que você podia fazer cópias. Então isso só tinha disco pirata na praça. Era uma coisa horrível, né? Aquilo que eu estou falando, os amantes da música não defenderam, porque, o disco pirata era uma humilhação para quem gostava de disco, né? Quem gostava de disco não comprava disco pirata. Então, aquilo era uma coisa extremamente popularesca, né? E era isso que dava dinheiro para as gravadoras. Eles pararam de acreditar no sofisticado, né? Naquela coisa da cauda longa. É melhor você vender 10 artistas de 200 mil cópias do que 5 de 2 milhões de cópias. Mas eles estavam acreditando isso, que os anos 90 foi uma festa, né? Festa de venda. Você vender 5 milhões de um artista, o dinheiro que isso gera para uma gravadora é inacreditável. E tinha muitos artistas. Você vê aquela geração de pagode, vender 2 milhões, 3 milhões, era normalíssimo, né? Mas daí você imagina, para os anos 2000, vender 2 milhões de piratas, né? Acabou com tudo, acabou com essa indústria de uma maneira violenta. Tinha que fazer um estudo ou um documentário sobre o que aconteceu com esses artistas, de uma hora para outra, perder toda a renda de CD, porque deve ter sido terrível isso, e terrível para as gravadoras. Mas é o que eu falo, foi uma má passagem, foi você não conquistar os seus ouvintes fiéis, você querer fazer uma coisa muito popular e popularesca e não dar valor para o objeto, né? Porque você tinha que ter dado valor para a música não só como um arquivo que você vai pôr no computador, porque o que restou disso? Não restou nada, porque todo aquele disco pirata daquela época, que foram os milhões, duvido que alguém tenha um daquele ainda, duvido, aquilo virou lixo, né? E aquela época também que começou a se abaixar muita música nos HDs, Napster, Torrent. Também duvido que alguém tenha um HD ainda com aqueles arquivos. Então toda essa música sumiu. Tanto que você, se fosse inteligente hoje em dia, e o que está acontecendo, né? Algumas músicas estão sendo recuperadas e vendidas novamente. Se souber trabalhar isso, é um renascimento das gravadoras, né? Então, eu acho que seria por aí. Você nunca deixar de dar valor à música em si. Não transformar ela numa coisa tão banal que você não enxerga, não vê, não sabe onde está, né? Que você não sabe onde está a música. Não tem cara, né? Porque esses dias eu fui num lugar chamado, acho que Casarão dos Discos. Ah, sim. Cara, animal lá. Inclusive o dono, baita figura. Aquilo ali, eu, por exemplo, eu já nasci numa época que era CD. Eu não me lembro, assim, meus pais nunca foram muito de música, mas eu não lembro de ter uma vitrola ali tocando alguma coisa. Já era CD e cassete, assim. Então, eu não tive essa época de eu ter os vinis, né? Quando eu fui começar a comprar, já era CD. Então, a primeira vez que eu comprei uma vitrola e tal, eu entrei nisso, realmente é uma outra pegada, porque ficar ali... disco a disco e descobrindo, você fala, nossa, deixa eu ver que música tem aqui. E é aquela coisa de conhecer a obra do cara, né? E não pegar uma música. Porque mesmo antes do Spotify, quando a gente baixava música no LimeWire, Casa A, esses emule, sei lá.
Você, por exemplo, eu era adolescente nessa época, então eu ouvi uma música numa trilha sonora, por exemplo, aí eu procurava a banda e aí eu puxava tudo da banda pra conhecer os caras. E hoje é aquela coisa do Spotify que nem você falou, você não precisa nem ir atrás. O Spotify fala, sugeridas pra você. Você bota lá a playlist e acabou, cara. Então eu acho que você vai se descolando muito daquela parada, principalmente do ídolo, quando você fala... Cara, ó, quero acompanhar tudo que esse cara faz porque rola uma identificação com esse cara. Hoje você nem sabe quem é o cara. Você não sabe nem o rosto, nem a banda, nem o clipe. Ou você, tipo, sei lá, que nem eu não, vou falar, vai. Por exemplo, o Nego do Borel, que a gente tava zoando aquele dia lá, que ele chorou no story, tá ligado? Que a gente falou, mano, por que você chora no story, velho? Fica mal em casa. Claro que o Fuxico vai te humilhar, tá ligado? Você tá chorando no story. Tipo, eu não sabia que ele era cantor, tá ligado? Então. Tudo bem que eu não sou muito das internets, então eu não sei as coisas. Mas, tipo assim, o cara, que nem você falou, onde foram parar esses caras nessa época que eles não vendiam CD? Porque não tinha o story pra ele ficar chorando e, sei lá, bati na esposa, sei lá, essas coisas assim, entendeu? Pra, tipo, causar um motivo para as pessoas saberem que ele existe, assim, sabe? Virou um bagulho que você sabe quem é o cara, mas esse cara não produz arte, sacou? Não é mais importante. A arte não é mais importante, é isso. Tipo, o CD você não vê inteiro, você não sabe um contexto que aquela música tá inserida, sabe? Sim. Mas isso que você está falando, eu acho que é engraçado, né? Porque seria, teoricamente, um artista popular, mas se você sair na rua e pedir para alguém cantar uma música do Nego do Borel, acho que ninguém conhece. Né? Eu não sabia nem que ele era músico. Como que o cara pode ser um artista popular hoje em dia que não é popular? Né? É muito louco isso. Vários desses artistas que têm cara extremamente popular, um apelo popular, você não sabe nada, né? Aquela lá que está também em todos esses realities, aquela que é mais rechonchuda. Jojo Todinho. Jojo Todinho. Que descrição maravilhosa. E assim mesmo posso ser. O pessoal fica bravo hoje. Que eu também sou rechonchudo. Você tem lugar de fala, mano, tá tranquilo. Então, ninguém conhece nada, né? Sei lá, conhece uma frase da pessoa. É muito triste isso, né? Nós estamos vivendo aquilo que eu falei, a gente está vivendo um período TikTok, né? De 15 segundos para você dar um recado. E a autoalimentação disso é muita falta de assunto, né? Você acha que isso aí, a tendência é ficar pior e existir uns oásis que você encontra uma parada de mais qualidade, ou você acha que isso uma hora vira? Eu acho que vai surgir esses oásis. Eu acho que essas coisas desses podcasts me fascina muito, porque vocês trazem pessoas interessantes, completamente desconhecidas, que daí começam até a virar conhecidas, né? Espero que eu me torne mais conhecido depois dessa Mas no seu aparição. caso, você é um conhecido que a gente está trazendo. Mais ou menos. Você sabe que eu conhecido. pensava nisso de podcastável, assim, eu pensava assim, o meu lugar nessa lista deve estar próximo a zero, eu não vou ser chamado nunca, né? Qual que é a importância de um cara radialista das antigas, né? Então, enfim, tem tanta gente interessante, né? Fragmentos de gente interessante para você conversar e falar. Então, eu acho que isso está trazendo novas possibilidades. Porque você não vê esses caras sendo entrevistados, né? Esses caras que têm essa pseudo-fama. Então, você vê que eles não têm nada a falar muito, né, mesmo. Então, você vê que tem... Isso vai de uma maneira... mesmo que muito discreta e muito lenta não, porque eu acho que a coisa é rápida. Você vê a maioria de podcasts que surgiu e que ainda mantém o interesse, rapidamente vocês estão difundindo uma espécie de cultura que existe, que não morreu. Então o que a gente tem é essa falsa impressão que está tudo bestializado, né? Somando ainda essa questão política que a gente está vivendo, que a discussão é estúpida mesmo, né? A cultura parece que virou estúpida também. As pessoas parecem que viraram estúpidas também. E não. Tem pessoas interessantíssimas, com propostas interessantíssimas, divertidas, né? Plurais, ousadas. Então, eu acho que tem que dar vazão a isso. A gente tinha que estar numa fase onde a ousadia era muito mais presente, né? A gente tem que fazer essa revolução
de ousadia. Eu sou um cara que cresci, era criança nos anos 60 e 70, as maluquices que a gente fazia, eu imagino, hoje em dia, você estava preso, mais que preso, você estava esquartejado. Né? Então, não pode deixar... Porque não foi uma evolução para o bem, eu acho. Foi uma evolução para uma caretice esquisita, né? Que, todo mundo careta, mas todo mundo convivendo bem, de uma maneira cortês, mas não. A violência, né, é de assustar. A coisa do hater é de uma maldade, assim, medieval, né? Pois é. Então, eu acho que o próximo ponto é as pessoas começarem a sair armadas nas ruas, se esfaqueando, assim, né? Não, e o negócio Do jeito funciona que tá. tão bem do hater que existem indústrias só de hater, assim, né? Que às vezes nem são pessoas reais, mas que sabe que esse tipo de coisa funciona, né? Pra você manipular uma população, por exemplo. Eu, na minha idade, tenho muito medo, né? Falo, puxa, que tristeza, né? Ter que combater haters, né? Já não tem aqueles reis que já estão deitados assim, na cama, não saem mais para batalha. Não, mas eu acho engraçado que você vê como é, né? Você, pô, é um cara mais velho e tal, mas você é super mente aberta, porra. E é bizarro que na teoria você hoje teria o seu lugar de ser careta e todo mundo ia falar, não, faz sentido. Só que você olha pra galera jovem, e não só aqui no Brasil, você vê nos Estados Unidos, a galera é caretíssima, assim. Assim, uma falta de ousadia, um negócio quadradésimo, que até aquela coisa do rock morreu, que você fala que é uma groselha, mas uma coisa que às vezes eu sinto falta é a atitude, sabe? É óbvio que você não precisa jogar uma televisão pela janela do hotel pra ter essa atitude, mas às vezes eu acho que tem uma coisa da atitude contra o sistema que você fala, meu Deus, eu acho que começou talvez ali, pra mim, na minha geração, é aquela coisa do emo, aí vê os coloridos, aí você fala, meu Deus do céu, a gente tá se conformando e fazendo cirandinha, cadê aquela coisa da, sabe, raiva adolescente, sabe? Mas eu acho que às vezes até essa galera que, tipo, a coisa de... O jeito que eles dizem sou contra o sistema fica meio adolescente, entendeu? É marqueteiro, né? Entendeu? E aí faz parte dessa construção do jovem anarquista que, na verdade, acaba sendo mais fundamentalista do que qualquer outra coisa, sabe? Assim, tipo... É isso, na verdade nunca morreu, né? É que tá realmente escondido em nichos. Porque, por exemplo, tipo Arctic Monkeys. Arctic Monkeys é uma banda que foi nesse ato que eles cresceram, mas mesmo assim eles se mantiveram fortes e produzindo. E aí quando voltou à rádio, tipo, foi na época do AM, que eu acho que tava soltando, e foi uma porrada, porque, tipo, as pessoas, elas existiam e elas estavam sedentas por isso, tá ligado? Só que o medo é voltar para ser uma coisa de nicho e perigosa, vai diminuindo, né? As pessoas vão se enfraquecendo. Eu não sei lá, às vezes eu fico muito confuso com tudo isso, né? Porque tem tanta coisa interessante. Você acabou de falar de Arctic Monkeys, eu vejo umas letras que os caras fazem, eu falo, puxa, não tem ninguém por aqui fazendo, né? Pensando dessa forma, contestando dessa forma tão inteligente, tão interessante, né? E isso é muito mais violenta daquilo que a gente está falando, aquilo dessa violência tão boba, né? Mas ao mesmo tempo tem uma violência extremamente agressiva dessa coisa de hater. Então o cara não consegue ser violento na arte, mas ser violento na coisa mais escrota do ser humano, né? Uma bobeira, uma coisa infantil, né? Infantil mesmo, primitiva, essas ofensas, quebrar o pau, né? Eu me lembro do ginásio, né? Vamos se encontrar na saída, né? Então, assim, uma coisa boba. E, ao mesmo tempo, eu me lembro dos grupos que a gente tinha no ginásio de adoração à música. Pô, as conversas eram elevadíssimas, né? As letras. Até eu estava pensando essa coisa da questão homem e mulher. Pô, tem umas letras de algumas bandas dos anos 60 que é tão feminista, né? O cara se põe tão para baixo, ele foi tão humilhado pelas mulheres, e ele assume aquilo, né? De uma maneira tão aceita, né? Aceitadora para ele mesmo, que as pessoas não pensam nisso, né? Só ressaltam a brutalidade, não veem como a história tratou determinadas coisas. Vamos revelar isso, vamos seguir esse tipo de conduta, de pensamento,
os artistas estão muito sem referência, né? Estão muito ligadas àquilo que a gente está falando, a uma frase, a uma dancinha, a um TikTok. Isso não tem futuro, isso não tem como segurar a onda, né? Você vê a bizarrice disso. A gente falou em Nego do Borel, o cara sai de um escândalo e vai para um programa de reality show. Isso é inconcebível, né? Você pegar um cara que deveria... né? Eventualmente tá preso, é isso que você queria falar, né? Eu falo pra você. E agora vai ser, né? Já chegou, vi lá um corte de alguma coisa lá que chegou falando mal de uma mulher das orelhas. Eu não vi isso, mas muito Já bom. esculachou com a mulher. Então, pô, você vê, o cara não vai mudar, né? Não, mas é aí que tá. Porque ele não é que ele não vai mudar, né? Porque a Fazenda não é bem uma clínica de reabilitação. Sim, Mas também só tem louco. Mas eles estão O ambiente apostando é parecido. nisso, né? Eles estão apostando que essa pessoa é desequilibrada e que possivelmente dentro de uma casa com restrições de ir e vir e outras, aquilo ali possa dar uma polêmica, um escândalo, um bafafá, como minha mãe gosta de falar, e aquilo dê números. Sim. Porque essa coisa rasa, dessa agressividade estúpida, ainda dá número. Mesmo que seja num reality ou que seja num comentário de internet. Isso que é muito triste. Eu concordo totalmente com você, assim, como a gente fica meio órfão de coisas com uma determinada profundidade. E não necessariamente de um gênero musical que eu goste. Sim. Não. Porque, por exemplo, você pega lá um Chico Buarque na época da ditadura, cara, não é a minha música favorita, mas eu completamente entendo ali o que ele quer dizer e as metáforas e a profundidade daquilo que ele tenta alcançar com a arte dele, e isso é muito respeitável, sabe? E hoje, eu não sei, você é um pesquisador muito maior que eu conheci, talvez, de música. Você deve ter passado músicas de brasileiros da atualidade no seu ouvido e eu não sei se ficou alguma que você falou, essa aqui não é famosa, mas, putz, esses caras que estão fazendo alguma coisa. Você lembra de alguma banda assim? Não. Olha isso. Eu acho muito triste, eu sempre falo disso, sabe? A questão dos anos 60 que eu cresci, vendo aqueles festivais, aqueles artistas, e tudo que eu pude conviver com isso, né? Os pioneiros do rock aqui. É muito triste ver essa falta de uma continuidade, né? Alguém que levante o bastão. E também, por outro lado, eu também acho que isso é uma culpa da mídia, de também sempre estar valorizando o velho, né? A gente tem esse... Fala que o Brasil não tem memória, mas o que valoriza de coisa velha é esquisito, né? Tá na hora de dar uma... novela, a trilha é Caetano, Gil... Roberto Carlos, às vezes. Sabe? Temos que valorizar esses caras. Gosto muito, como você falou, são coisas legais, mas não é possível que você não possa pôr nada fresco, né? Nada que ajude isso, né? É o que eu penso também. Banda de abertura sempre foi um grande canal lá fora. Grandes bandas sempre levaram amigos para abrir o show para que aquilo fosse um caminho. Aqui você não vê nada disso. Você vê o artista querendo cada vez mais só o espaço dele. Há uma falsa brodagem, eu acho, aqui, né? Esses são do mesmo grupo, mas ninguém ajuda ninguém novo, né? É só aqueles que são permitidos por uma inteligência assim, que aceita aquilo dentro dos parâmetros que eles aceitam. Então, ninguém apoia uma coisa extremamente diferente ou de vanguarda, né? Põe a ficha, põe para abrir o show, leva para o seu especial, né? Especial do Roberto Carlos. Pois Quem que ele introduziu, né? Só o que já estava aí, né? Anitta, né? Foi isso, não foi? Eu fico pensando nisso, tipo... Isso... Você acha que é uma coisa consciente, assim, das pessoas que estão nessas... sei lá, nas grandes esferas de poder, assim, porque a gente até conversou com o Lízias isso, né, que sempre existe um papo, e eu acho que no nosso nicho acontece mais, assim, e eu sempre achei que era a teoria da conspiração, assim, tipo, não, mas estão tentando matar a cultura, sabe, assim, tipo, existe esse papo, eu falo, mano, estão tentando matar, esses caras nem pensam, não é possível que eles estão botar uma estratégia, sabe, assim,
Mas aí, tipo, várias pessoas que eu respeito começam a falar isso, e eu fico, mano, se bobear, tem uma coisa ali meio, tipo... isso aqui não é interessante pra gente, fala umas coisas que vão contra, sei lá, nossa religião, de alguma forma, às vezes não direta. Porque, por exemplo, houve tentativas, sei lá, eu lembro que teve uma época que Móveis Coloniais de Acaju virou trilha da Globo. Que eu falei, caralho, mano, tipo, um bagulho muito de nicho e eles aparentemente estavam tentando trazer pro popular, né? E aí não pegou. Eles foram uma vez no Faustão com a Gabi Amarantos, num contexto assim, tipo, muito de lado, tipo, os caras foram pra tocar os metais e, tipo, cagaram pra banda, mas queriam brilhar, focar na Gabi, que talvez fosse mais interessante para aquele contexto ali. Você acha que é uma coisa pensada de, tipo, isso aqui não vamos dar atenção, porque isso aqui pode causar problema, ou é só natural, porque eles são assim, eles gostam de coisas mais rasas, entre eu aspas? acho que de uma maneira mesmo que seja um pensamento inconsciente, tem um pensamento, sabe, de proteção, de aquela coisa do nosso grupo, não vamos deixar O Brasil é muito pobre, né? Ele é muito pobre, pobre que eu digo é a distribuição da renda cultural é mais pobre ainda do que a distribuição dos outros tipos de renda. Você vê que para onde vai o dinheiro da cultura? Não digo governamentalmente falando, mas institucionalmente falando. Há anos que vai para o mesmo lugar. Tá na mão das mesmas pessoas. É mais triste isso até do que a distribuição de renda como um todo, porque a cultura é um reflexo de tudo isso. Ela está na mesma mão desde que eu me conheço por gente. Então, sabe, não existe um fomento a nada, né? É tudo quem consegue na base das duras penas até desistir, até voltar para os escolhidos, sabe? Então, eu acho que, de uma maneira consciente ou inconsciente, tem isso, sabe? Tem um grupo que não deixa, é impenetrável. É o cara que, sabe, fica lá e permite os amigos, alguns poucos amigos dos amigos, mas qual o artista revolucionário que a gente tem aqui 10 anos para cá? Falar da Anitta, pelo amor de Deus, né? Com todo respeito, mas... Você diria o último dos moicanos, você arriscaria dizer aqui no Brasil, que você fala, esse foi o último que tinha um brilho ali diferente? Difícil falar que teve um potencial de... alguma coisa dos anos 90, acho que Charlie Brown, Raimundo, mas mesmo assim faltou continuação para isso, sabe? Faltou um movimento para que isso se tornasse mais amadurecido, tanto que você vê a vida de um Chorão repleta de mágoa, sabe? Os Raimundos se deteriorando por eles mesmos, por não acreditar. É triste isso, o cara não acreditar na própria obra, né? Eu acho que o cara tem todo o direito de virar uma pessoa espiritualizada, mas renegar e não acreditar na própria obra, que eu acho, às vezes, extremamente interessante, algumas coisas que eu falo, como os caras conseguiram fazer um negócio tão interessante que poderia gerar uma coisa extremamente revolucionária mesmo. Acabar dessa maneira, né? O próprio Charlie Brown, que às vezes agora o pessoal, Charlie Brown, mas eu falei com o Chorão nos últimos, a última entrevista que ele deu foi lá pra gente, para mim e pro Tatola, em 89. Você via a mágoa dele, a tristeza que ele estava exalando, sabe? Era tão grande que se essa badalação que se tem hoje em dia tivesse chego na época que ele estava assim, poderia ter dado uma sobrevida para ele, uma sobrevida de criação e algumas outras coisas, né? Então, eu vejo assim, é que essa coisa que o Raimundo fez dessa mistura da música nordestina com o rock, extremamente saudável, que poderia ter dado em outras coisas e que, infelizmente, não, a mesma coisa o Chico Science, sabe? Todas pessoas que tinham uma vida triste, né? O cara morrer num Fiat 147. Mas essa... Engraçado, né? Você... É trágico, mas é engraçado. Não é? Mas quando você fala do Chorão nessa última entrevista,
Você acha que a tristeza dele, então, era em relação ao profissional? Ao não reconhecimento. Ao não reconhecimento. Ele estava no ostracismo. As pessoas não querem falar isso, mas é uma verdade. Estava no ostracismo, sabe? Porque o espírito dele era rebelde, porque ele não aceitava determinadas coisas, mas não, agora ele aceita. Depois de morto, pode deixar o cara ir para a trilha sonora, fazer documentário, dar uma sobrevida para o cara. Então, dá uma, sabe, tenta... Eu sei que é chato, eu convivi com músicos malucos, sabe, com problemas de droga, é infernal, você tem que ter uma paciência total, você tem que ser o careta dos caretas, tá? É dificílimo, mas tem que ter esse papel se você acredita no cara. Geralmente é o gênio, né? Geralmente, né? Porque se é o cara que toca meio mal, você fala, se livra desse cara, pega outro. Mas quando o cara é o gênio, você fala, puta, tudo bem, vai, deixa ele cheirar o pó ali. Eu não acho que geralmente, eu acho que a maioria é uns caras sem talento que dá problema. Tem uns caras que vale a pena você... Não, mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, o cara que você aguenta, que você vale a acredita, geralmente é o gênio. Se é o cara que não é, você fala, mano, chama o baixista da Igreja Universal lá, que ele pelo menos não chama. Mas você acha que o Chorão ele não teve o reconhecimento porque ele era problemático ou porque a arte dele mesmo, o conteúdo, incomodava? Ambos. Eu acho que, de certa maneira, ambos. Ele era um pouco a extensão da arte dele. Ele era brutal, né? Era um cara que até dava medo a figura dele, um cara grandão, né? Que quando ele vinha bravo, assustava. Se impunha, né? Até feliz, né? É. O Diguinho veio aqui e contou que o Chorão deu uma voadora 89, no meio da... eu vi isso. Eu falei, cara, eu te entendo, mas você é muito intenso, mas não precisa dar uma voadora. Você pode falar, e aí, cara, gritar. Mas eu tinha um amigo muito legal também, que quando ele estava feliz, ele te dava uma porrada nas costas e quase te matava. E ele estava alegre demais. Só ele também, né? Também gostava de cheirar essas coisas. Dá uma certa... Né? Ele era... Tem um padrão. Você teve banda, não teve? Eu tive banda. Ele era da tua banda, não? Chegou a tocar também. Olha lá. Tocava bem, né? Tocava bem. Era o mais criativo. Eu tive banda assim por mera paixão, né? E pena, eu fui incorporado à banda pela pena dos amigos que gostavam muito de mim, né? Porque eu péssimo músico, né? Você tocava o quê? Tocava guitarra base, né? Porque não tinha nada mais fácil, né? Mas aí você desistiu, né, de ter banda e eu sei que você fez engenharia, né? E quando você fez engenharia, você já tinha uma coisa tipo... Não, eu fui para engenharia justamente para não me afastar das bandas, que eu falei, pô, sendo engenheiro eu vou consertar os pedais, os amplificadores, né? Sei. Vou ser o técnico, cabeça. Mas nem rolou, chegou a rolar isso de ir em turnê com banda para ser um cara da... Não, a gente tocava na Night aqui de São Paulo, e na época da noite aqui de São Paulo tinha uns bares legais, que vocês nem imaginam que existia. Que é o quê? Anos 80, anos 70? Anos 80. Anos 80? Final dos anos 70. Anos 70, ele fala, foi um desastre, né? Não tinha nada aqui. Você diz o quê? De noite, assim? De banda, de rock. Ah, é? Pode esquecer. Porque anos 70 era muito... Aqui no Brasil, eu não sei. Era muito disco music, assim? Ou danceteria? Não era nada. Tudo era permitido, mas ao mesmo tempo era uma mistura total. Você pega as revistas da época, né? Não sei se foi nos anos 70 que a Rolling Stone veio para o Brasil. Mas você falava de tudo. Você falava de Luiz Melodia e falava de Mutantes. Na mesma, sabe, grau de importância. Não tinha essa briga, não tinha essa coisa de estigmatização, né? Que veio muito em função dos anos 80 do New Heavy Metal, né? Que foi o maior divisor de águas. O New Heavy Metal foi, eu acho que, na minha opinião, e isso deixa as pessoas muito bravas, né? Foi mal para o rock. E criou uma diferença e criou um estigma que roqueiro tinha que vestir preto, né? Ter um cabelão, ser avesso a tudo, né? E isso atrapalhou muito, porque ninguém imaginava que um cara
com um terninho podia ser roqueiro, como teve na New Wave, um cara que gostava de Cadillac como Elvis podia ser roqueiro, precisava ser miserável, né? Uma cerveja a noite inteira. Então, afastou muito o rock, nichou muito, né? E estigmatizou. O roqueiro é aquele cara cabeludo, camisa preta. Olha, não estou ofendendo, porque eu sei que daqui a pouco vou me xingar até esse burguês aí. Não, eles tiram de contexto, não tem problema. Isso aí qualquer frase que você falou, você pode ser xingado. Às vezes é que você nem imagina. Assim. Mas, enfim, eu acho que isso separou muito essa coisa, né? Você fazer rock e ser um cara como os ingleses faziam de todos os tipos. Ou como você ia num show na Inglaterra ou nos Estados Unidos, você tem um cara de terno e tem um cara punk, né? Com o cabelo espetado um do lado do outro, tomando cerveja, e parece que nenhum não está nem aí com o outro. Né? E aqui não, vai de terno num show de heavy metal. Vocês... Cara, né? O cara é do ECAD, né? Não, tinha uma época que a galera, eu lembro que na escola os caras falavam, vamos em tal show pra bater os clubber. Por que eu vou bater no cara? Ah, não, porque ele usa uns brincos coloridos, umas pulseiras. Eu falei, mas eu vou bater nele? Por quê? Qual o sentido disso? Mas tinha uma rivalidade, uma coisa assim. Clubbers. Os clubbers. Que é tipo, cara, é lógico que você vai querer bater nos clubbers, são os mais fáceis de bater, tá ligado? É um monte de gente magra, tá ligado? Tranquilinho assim. É fácil de achar também, tudo colorido. Tudo brilhando no escuro, né? Mas sabe que, eu não sei se você vai lembrar disso, tá? Aqui eu vou ser o fanboy aqui falando e talvez você não lembre. Mas o primeiro contato que eu tive com você foi porque você me deu o ingresso pro Jake Bugg. Não sei se você vai lembrar, que eu mandei um comentário super criativo que eu falei, me dá o ingresso. Minha mulher estava grávida na época, né? Tá. Você lembra disso? Lembro. E aí você lembra que a gente encontrou no show? Verdade? Sim, lógico. É mesmo? Foi coisa da sua mulher grávida, isso me marcou. Foi uma boa resposta, né? Peraí, agora conta a história que quem não viu, né? Porque tinha promoção, você falou, mandem nos comentários, não sei se era a resposta mais criativa, alguma coisa assim. Eu falei, minha mulher tá grávida, ela nem gostava de Jake Bugg, eu mesmo que gostava. Eu falei, me dá o ingresso de Jake Bugg pra meu filho não nascer com a cara de Jake Bugg. Aí eu ganhei o ingresso e foi muito legal, foi um puta show. Vocês se encontraram no show? A gente tava no show e aí eu te vi lá e fui te agradecer e tal. Opa. E, porra, foi muito bom aquele show. Mas o Jake Bugg era uma coisa que eu tinha dúvida se vocês gostavam mesmo, ou se era uma coisa que vocês falavam, mano, isso aqui é bom, não é a nossa cara, mas... Eu gostava muito, né? Porque eu gosto dessa coisa folk, de violão. Eu sou um apaixonado por todas as... Os anos 60 fizeram a minha cabeça. Então, determinadas coisas que nem passam na cabeça de algumas pessoas, como folk rock, da coisa do The Byrds, Crosby, Stills, Nash Young, que eu adoro, me fizeram muito a cabeça. E isso, hoje em dia, a pessoa nem imagina que isso pode ter sido associado ao rock. Né? O The Byrds é uma heresia. Quando eu comecei a ouvir, na época eu já falava, puxa, isso aqui é ousado, hein? Os caras chamarem de rock. O legal... Uma coisa que as pessoas também não sabem é que eu comprei os discos quando eles saíam. E isso é muito marcante. Eu me lembro de saindo o disco de Jimi Hendrix e eu comprando. Disco do Deep Purple e eu comprei. Assim, o disco, né, acabou de sair, o Machine Head, e eu na loja comprando. O Paranoid do Black Sabbath acabou de sair, eu na loja comprando. Led Zeppelin acabou de sair, eu na loja comprando. Então, essa emoção que você tinha de ouvir pela primeira vez determinadas coisas, o Yes mesmo, né, que é uma banda que o pessoal abominava, né, depois de um tempo, quando eu ouvi a primeira vez o Yes, com a voz do John Anderson, eu falei, nossa, isso aqui é de outro mundo, né? E era a primeira vez que você ouvia, né? Você não ouviu na rádio e foi comprar, né? Isso eu estava até escrevendo um texto hoje, sobre isso, né? Você lia, você imaginava na tua cabeça o que seria aquilo e às vezes levava um mês, né, para você ter acesso ao disco, que é aquele importado, chegava geralmente de terça-feira, você ia, ficava na porta da loja esperando ela abrir a porta, né?
Era um namoro, né? É. E isso tudo cria esse elo com o artista e com a coisa. E aí, quando você ouve e ele vai além da expectativa que você tinha, eu imagino que deve ser um negócio de explodir a cabeça, porque esses caras que você tá falando são aquele tipo de artista que é eterno, né? Que não é aquela coisa perecível do ídolo que a gente tava comentando até há pouco, do cara que vai ter um sucesso ou dois na rádio e aquilo vai se esfarelar daqui uns 6 meses. Não, e tinha toda uma estética, né? A capa do disco tinha a ver. Quando a capa era o gatefold que você abria, tinha mais a ver ainda. Os mistérios que o pessoal jogava. Essa capa tem determinada coisa que está escondida. Subliminar. Né? Ouça girando ao contrário. Né? Esse tipo de coisa que fazia você distender a importância da coisa. Né? Então, isso que dava um sentido maior às bandas, e mais longo, né? E a vontade de ouvir o próximo disco, se faria jus aquilo, né? Então era muito interessante, né? Era um evento, né? Tipo, era um presente. O que você quer? Eu quero ganhar um disco do cara. Tipo, tava tendo uma exposição no Misa há um tempo atrás. A gente até conversou com isso, acho que lá quando a gente trabalhava naquela rádio online, que era uma farsa. Essa coleção de derrota, mas é a fracasso atrás do outro. Você vem falar para mim. Você lembra de uma rádio que foi assaltada ao vivo? Depois Ao vivo, passou lembro. Era essa rádio, só que a gente não tava... Nosso programa era o por anterior. azar, a gente não tava nesse programa. Se não tinha dado aquilo, mas não deu. Caramba, essa foi demais, né? Porra, foi. Mas você sabe que aconteceu isso com a 97, né? Ah, é? Não sabia. Ao vivo? Que tinha só, acho que uma pessoa lá de madrugada. Ah, tá. Não lembro, não sei se é o 97, no mesmo prédio aqui na... É no prédio em cima... Ah, na Doutora Na Arnaldo? Paulista agora. Agora que a gente sabe, a 97 é na Paulista. Puta, era um prédio horroroso, abandonado na Doutora Arnaldo, só tinha eles lá dentro daquele prédio. Era fantasmagórico, né? E foi assaltado, um cara entrou lá... Roubou equipamento? Transmitiu. Foi assim, tipo, o cara tava no ar, o cara entrou armado e... Mas, tipo, dava pra ouvir o cara falando, assim, tudo, Eu não lembro os detalhes, mas eu sei que foi marcante isso, né? Porque aquele dia foi legal, porque realmente a câmera ficou mó certinha no lugar e todo mundo ficou assim, ó. Tipo, a câmera aberta certinho, todo mundo assim. Imagem ruim, foi maravilhoso, né? ruim, né? Mas foram bons momentos, a gente aprendeu muito lá fazendo rádio pra ninguém, né? Mas a gente aprendeu muito. Mas para ninguém é excelente. É a melhor escola, né? Não, mas que a gente era, mano, falava o que a gente queria, não tinha ninguém ouvindo mesmo. A gente começou a ouvir as coisas que a gente gravava, a gente viu quanto a gente era irresponsável, assim. Nossa Senhora. Não, eu podia falar mal do Negro do Borel livremente, assim, espontaneamente. Nem conheço o Negro do Borel. Era engraçado naquela rádio que tinha uma moça que trabalhava com a gente da rádio e ela levava muito a sério, só que a gente sabia que não tinha ninguém ouvindo. Então ela inventava umas perguntas, tipo assim, a Neide de Curitiba mandou uma pergunta, a gente, Neide de Curitiba, e a gente ficava tirando com a própria rádio, né? Os caras ficavam bravos. Teve uma vez que uma banda internacional foi lá dar entrevista, a gente falou, mano, demite essa assessoria de imprensa, velho, não é possível. Você veio no Brasil, enganado. você veio nessa rádio da entrevista. Verdade. Mas o que eu ia falar é que a gente falou disso, que tipo, tava tendo uma exposição do John Lennon, de fotos do John Lennon, fotos que você não tinha acesso, né? Então criava toda essa mística de tipo, saber um pouquinho do John Lennon e tentar relacionar com a obra, tá ligado? Hoje em dia o cara tá no Instagram o tempo todo, você já viu o cara cagando, sabe? Tipo, você não tem mística nenhuma. Aí eu fiquei, será que é por isso ou será que realmente as pessoas não são tão interessantes quanto o John Lennon era, sabe? Eu acho que é um pouco de tudo isso, né? As pessoas hoje em dia não sabem ser interessantes, né? Não sabem que é aquela coisa que eu sempre falo. Tinha a história do Led Zeppelin, que aquele empresário deles não deixava fotografar os caras, tinha que ser a foto que ele aprovasse. Então, todo esse cuidado estético é importantíssimo para você criar a imagem de alguém, né? Que hoje em dia a banalidade te ferra, porque tirar uma foto de você que não está num bom ângulo, e é a coisa que o pessoal mais quer fazer, te surpreender, te pegar, né, com a boca na botija, vai tender a ser uma guerra contra os artistas, né? Porque você não é bom 24 horas por dia, você não é bonito 24 horas por dia, você, enfim, erra. Então, isso aqui, essa perseguição, né?
E é mais cruel do que na época dos paparazzi, porque lá ainda tinha, né, tinha um jeito deles agirem, né, que era previsível até, mas agora não. Agora você pode estar num lugar e a pessoa te observando para te pegar, né, para te... Todos têm câmera, né? Todos têm câmera. Esse negócio de máscara estava terrível um tempo atrás, né? Eu estava indo discotecar, eu tirava um pouco a máscara, falei, daqui a pouco vamos falar, o radialista, bandido, negacionista, usa da sua discotecagem para espalhar o vírus. Era esse o Que objetivo. assassinar o pessoal. Olha, claramente ele está soprando nas pessoas. Mas isso eu acho uma discussão muito interessante da preservação da imagem, que até não muito tempo atrás o Michael Jackson, por exemplo, a gente teve essa conversa já. Lembrei disso também. Que o Michael Jackson, por exemplo, quando ele fechou um contrato com a Pepsi, tinha uma parada de preservação de imagem. Então, em 30 segundos de propaganda, rosto, podia aparecer 3 segundos. Então, os caras bolavam as propagandas para aparecer a luva, para aparecer o sapato, o menino entrando no camarim, e aí ele aparece no final da propaganda, até inclusive aparece no documentário essa propaganda, que o moleque olha para ele e fala, Michael! E aparece ele e acaba a propaganda. Que era a preservação de imagem, que é justo isso que você está falando, e hoje é ao contrário, é quanto mais se tiver na cabeça das pessoas e aparecendo, e em todos os lugares e lá, é melhor. Só que o problema é que existe um negócio do ídolo que ele é de difícil acesso, que ele é intocável, que ele é quase um semideus, né? E quando você tá ali fazendo story, tô aqui no banheiro, não sei o que lá. Eu não, jamais. Ele vira humano, né? Não, Mas esse pessoal, Nego do Borel. Essa galera A aí. gente vai usar ele como referência Vira pra uma- tudo que eu perdi. Ixi, Maria, vai Vai ser ser processado. O Se a cara gente vai não apanhar. sair da fazenda lá fazendo. Aí ele vai me dar um beijo pra ele fingir que ele não é gay. Ele fez isso, tá ligado, né? Eu não sou homofóbico, eu até beijo homens. Ele falou? Eu não sei, agora pode ser que eu esteja misturando as histórias. Mas eu acho que foi o Nego do... Pesquisa aí, Dex, foi o Nego do Borel e nos avisa daqui a alguns minutos. Então eu acho que perdeu-se até essa aura do ídolo intocável, né? E aí eu acho que também perde um pouco da graça ele perde um pouco do superpoder, né? Perde tudo, né? Você fica muito humanizado, né? Não pode, você tem que ter um certo lado misterioso. Místico, né? Principalmente para mim que gosto de rádio, né? Que me formei na rádio, a questão do sonho, do mistério, era fundamental isso, né? Essa coisa de você aparecer toda hora, ter que... Eu lido muito mal com ele, mas ao mesmo tempo eu penso, poxa vida, se na época que eu fiz tanta coisa interessante tivesse umas fotinhas ainda, né? Não tem foto de nada da minha história radiofônica, que foi cheia de coisas legais. Então você fica nessa dicotomia de saber, né, o limite da coisa, o que seria interessante. A pessoa, porque no começo a pessoa quer aparecer demais, mas ela não sabe não sabe o limite para isso, né? Então o que está acontecendo é isso. A pessoa quer aparecer, precisa aparecer demais, precisa ter view, precisa ter like. Então, e até onde vai isso, né? Porque chega uma hora que a saturação é para tudo, para todos. Mas tem esse culto que a gente tem hoje em dia, que você só é real se você tiver milhões de seguidores, né? Mas Só o que relevância, você né? tem a dizer, né? Eu estava vendo os 3, eu recebi lá um e-mail, top 10 dos Instagrams mais lidos, né? Juliette. Perfeito. Os outros eu nem lembro. É que a Juliette me chamou foi tão marcante. Você ficou puto no primeiro, tá ligado? Nem vou ler os outros 9. Puta que pariu, primeiro, velho. Caramba, você fala. Não, Tata Werneck, pô, já é uma overexposição de todas essas pessoas. Então não dá, né? Você fica saturado. Por isso que eu falo, por isso que eu acho que a importância dos podcasts começa a chamar tanta atenção, que de repente você vê uma pessoa completamente não reconhecível e está falando uma coisa muito legal, muito interessante. E isso chama atenção. Mas você que pesquisa bastante, você deve saber muito o background das bandas também. O que te fascina mais? Você fica mais fascinado pela banda quando ela tem uma história que levou aquela obra,
ou aquela obra por si só consegue falar. Porque às vezes você ouve a música e fala, música boa, mas aí quando você sabe a história do porquê que ele fez aquelas metáforas, você fala, nossa, isso aqui é muito melhor. E às vezes tem o caso contrário também, né? Isso é muito perigoso, né? Você conhecer o ser humano é perigosíssimo, né? Por isso que eu falo, às vezes é melhor você ficar na obra. Principalmente porque eu conheci muito artista de diversas maneiras, alguns sendo muito amigos, alguns sendo só entrevistados, né? Alguns não sendo absolutamente nada, não gostando de você. Então, É mesmo? tem sempre isso, né? Outro dia eu estava lendo que na vida você pode ser amado no máximo por 70% das pessoas, sempre 30% vão te detestar. Isso me deu uma tristeza. Você queria que fosse menos? Eu queria que fosse menos, né? 30% me odiando. Bastante, né? Você passa na rua e vê 10 pessoas e fala, 3 podem me matar. É engraçado essas estatísticas. Aliás, isso que eu gosto de falar. Eu amo matemática, né? Que eu acho que a matemática é uma coisa que ajuda muito a gente a pensar, né? E ajuda muito a discernir as verdades das mentiras. Mas isso foi só por esse comentário de achar que aqui tem 10, não, né? Tem 4. Não, tem 4. Bom, fazendo a média. Pelo menos aqui provavelmente. Mas pode ser você mesmo, com você mesmo aí, é uma questão sua. Ou então, né, vamos, né, dar o benefício da dúvida. Mas isso é muito triste, né? Você saber que essas coisas acontecem, né? Que você vai ser detestado de jeito ou de outro, né? Então, é a mesma coisa na política, né? Um cara que tenha mais do que 70% dos votos, com certeza é mentira, né? É verdade. Roubaram nessa eleição, né? Não, e aí, 30% da população odeia a pessoa que está lá. Com certeza, né? Matematicamente falando. Mas rolou alguma situação com alguma banda que você ficou meio... Não. Às vezes você sente que o cara não... Só sentir, né? não tá nem aí, não quer nem conversa. Por isso que eu acho, entrevista eu acho muito chato, né? Entrevista eu não gosto de entrevistar ninguém, porque geralmente o cara já está de saco cheio das mesmas perguntas de sempre. E um velho te entrevistando também, né? Você acha que se fosse jovem ia ser menos pior? Se fosse uma menina. Né? Entendi. Sim. Uma moça mais simpática, né? Esse cara aí, né? Que nem eu, quando eu viajava muito e comprava assim discos de banda muito jovens, né? Quando eu ia no caixa, o cara ficava olhando, assim, pô, mas tá comprando pros filhos, o que é isso? Pra que ele vai dar esse CD aí? Que, né, tem essa coisa, chega uma hora que você não compra mais CD de banda tão jovem, né? Mas eu gosto de fazer o que... Sabe que eu ia te fazer uma pergunta, que eu sei que você gosta muito de Beatles, né? E tem um comediante americano que eu ouvi ele falar uma teoria que eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho que é só possivelmente uma teoria só dele, mas eu achei muito interessante, eu queria que você avaliasse essa teoria. Que ele fala que um dos motivos pelo qual o John Lennon saiu dos Beatles é porque nos últimos vinis que foram lançados dos Beatles, na disputa velada entre o Paul McCartney e o John Lennon estava perdendo, porque os lados As dos vinis estava sempre sendo o do Paul McCartney. Então, tipo, CD lá que tinha Penny Lane e Strawberry Fields, Penny Lane era o lado A, Strawberry Fields era o lado B. E aquilo estava começando a incomodar muito o John Lennon, porque eles já eram gigantes, mas o John Lennon já estava numa ascensão assim muito... o John Lennon, Beatles como um todo, já era astronômico, assim, e ele começou a falar, cara, eu não preciso mais de estar na banda para fazer sucesso, e eu tô perdendo essa batalha, o meu ego não tá... Óbvio, eu não sei se foi tão consciente assim, mas na teoria dele, o John Lennon saiu. Você acha que isso tem algum fundamento, ou você acha que isso não faz o menor... Não, acho que tem um super fundamento. Eu acho que isso é notório, né? O crescimento do Paul McCartney dentro dos Beatles, assim. Mas eu acho que não foi... Eu acho que foi o próprio John Lennon, sabe? Porque eu acho que esse primeiro sentimento aparece. Mas quando ele cantava as próprias músicas, ou tocava as músicas do Paul, ele apreciava. Isso que talvez irritasse ele. Fala, pô, esse cara é bom mesmo, sabe? Ele é bom de uma maneira que eu não vou ser
esse tipo de... Eu sou um outro tipo de compositor. Um compositor que ele foi ser quando ele largou os Beatles. Mas isso não queria dizer que ele não gostasse do Paul McCartney. Eu acho que ele gostava muito, mas, ao mesmo tempo, falava, pô, sabe, deixa ele fazer o que ele... Que eu não é eu gosto muito disso, mas não é a minha. Eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir chegar a essa... Porque eu acho que o Paul McCartney beira a perfeição, apesar de não ser isso positivo nem negativo, mas ele beira a perfeição de uma música pop, vamos dizer assim. É muito difícil, eu acho, que chegar num nível de composição que ele chegou. É uma coisa assim mágica. Não estou falando que eu ame, não é mas que é beira a perfeição em vários aspectos. Então, eu acho que é muito difícil você chegar próximo ao Paul McCartney. E o próprio John Lennon viu isso, mas isso não desmerece o John Lennon, muito pelo contrário, porque eu acho que o John Lennon criou mais hinos que o Paul McCartney, eu acho, se você for analisar. Imagine e a música de Natal são hinos que o Paul McCartney nunca criou, vamos dizer assim. Não sei se você está entendendo. Sim, de uma outra forma, né? É que a Imagine é um negócio que é universal. É um hino. É um negócio que... É feliz aniversário. Exato, né? perfeito. E o Rap Christmas lá também é um feliz aniversário. São músicas que ninguém vai criar. Né? Você não sabe quem criou Feliz Aniversário. Mas, né? Imagine é uma música desse calibre. Se é boa, se é careta, se é... A gente não julga, como também não julga as músicas do Paul McCartney, como eu estou falando, próximas à perfeição. Mas eu acho que o John Lennon tinha um pouco de não digo tristeza ou inveja, não sei, mas um sentimento em relação que nunca ia fazer aquilo e que queria fazer um outro tipo de coisa, mas uma admiração profunda dos dois. Sim. Como o próprio Paul McCartney nunca ia fazer a fúria que o John Lennon tinha. Como pessoas também, eu acho que os dois têm muitos problemas como seres humanos, os dois, né? Não são seres humanos perfeitos. Eu não acho o John Lennon, muito pelo contrário, acho que cheio de contradições, cheio de problemas, como o Paul McCartney também. Mas como artistas, cada um na sua trajetória, próximos à perfeição. Paul McCartney mais ainda, né? Porque eu acho que não existe um compositor vivo que faça o que ele fez ainda. E o John Lennon por essa capacidade de fazer coisas universais, né? Que tanto do começo da carreira dos Beatles como essas músicas que eu falei que são hinos. E pode falar. É que eu acho que tem... Respondeu? Porra, respondeu muito. Não, respondeu muito. Eu achei que você fosse sabonetar. Achei que você fosse falar, não, groselha, isso aí. Não, mas é que eu vou colocar vou ser um advogado do diabo, colocar uma coisinha aqui na equação para você considerar. Porque, vou dar um exemplo, fazer uma metáfora aqui, ó. No time do Chelsea foi campeão agora no último campeonato Champions League. E, pô, tínhamos bons atacantes ali no time, né? Tinha o Timo Werner, que não marcava muito gol, mas ele tinha uma função importante no time. Tinha o Giroud, que marcava gol quando entrava, mas não é um primor técnico. Esses eram os dois primeiros. E tinha o Tammy Abraham, que é um cara talentoso, estava indo muito bem, inclusive foi um dos artilheiros da temporada, mas quando entrou o novo técnico e acertou o time, ele perdeu espaço, mas ele continuou até o fim da temporada sendo o artilheiro do time. Agora ele foi pra Roma. Ele saiu do time e foi pra Roma porque o técnico não gosta dele. Calma, eu vou chegar. Vai isso aí. Eu vou chegar. E aí, eu tava vendo umas notícias e aí apareceu lá, esposa de Tammy Abraham faz tweet criticando o técnico Thomas Tuchel, tá ligado? E aí o tweet da garota lá, grande especialista em futebol, ela é modelo, mas futebol é a segunda paixão dela, entende? E ela faz comentários eventualmente e ela falou... Como que você deixa o seu artilheiro, você precisando fazer gol, você deixa o seu artilheiro no banco? E aí eu fico pensando na Yoko Ono, entendeu? Como que vocês não valorizam, vocês três votam sempre na do Paul McCartney, não valorizam meu menino aqui com grandes letras assim também. Quando alguém que você ama muito e que chupa seu pau, sabe, coloca essa pressão em você... Aí você toma essa coragem para falar, não preciso mais dessa porra de Beatles, eu sou John Lennon. Mas você sabe que eu acho que a Yoko ela é mal vista, porque para ela,
ela achava que quem era boa mesmo era ela. Esses quatro não são? Esses quatro são todos perdidos, ela devia pensar assim, não é? E ela, sabe, não achava, eu acho que ela nunca chegou a achar o John um gênio. Muito pelo contrário. Ela punha ele, eu achei, até um pouco para baixo, assim. Né? Então, eu acho que isso não... Ela não foi uma má influência, ela foi uma pessoa que não valorizou ele a ponto de ele bater o pau na mesa, entende? Foi essa a questão. Não dava essa força para... Não chegava a instigar, por que você não briga? Não dava força para ele chegar e brigar. Ah, entendi. Ela coava ele mais do que colocava ele... colocava fogo na lenha na fogueira. Talvez ela até prejudicou a criatividade dele, sim. E aí sim ele começou a perder essas batalhas. Eu acho que por aí. Não foi proposital, muito pelo contrário, mas a crença de arte dela é uma coisa que não era Beatles, era uma outra coisa, sabe? Eu acho que é uma outra formação de cabeça que a gente não vai entender. E o relacionamento devia ser muito louco, a gente vai entender menos ainda. Mas eu acho isso. O perfil dela nunca é uma mulher que fala, tá vendo? Vai lá discutir. Muito pelo contrário. Esses amigos dele chato. Tudo um bando de Essa chato. bandinha, nossa. Vamos para Nova York e fazer performance, sabe? Cantar pelado. Tinha uma outra, era uma outra brisa, né? Outra brisa. Falou tudo, outra brisa. Sabe? Querer fazer show pelado no meio do Central Park. Eu acho que até ele foi mais na dela no sentido artístico, muitas coisas, né? A parada dele ser mais raivoso, né, que você colocou, do que o Paul McCartney, e ser mais impositivo em relação à política e a interferir com opiniões, lógico, na Guerra do Vietnã e tal. Eu vi um documentário aí, eu acho que tem uma parte que ele recebe a imprensa no quarto e ele e ela dão uma entrevista na cama. Meio que aquela coisa do make love, not war, né? E ela praticamente quase não fala ali naquela entrevista, fala muito pouco, mas ele, assim, bruto com a imprensa, né? Porradeiro, assim, a imprensa também queria cutucar para ver que cachorro sai daquele mato ali. E então, eu acho que ela, na vista pública, realmente, né? Meio que tanto faz, tanto fez ali, mas acho que por trás no backstage ela devia ser uma mulher que puxava ele para essas performances, aquelas fotos, né? Umas coisas meio muito loucas. Não, basta você ouvir os discos solo dela, acho que ninguém ouve, porque são inaudíveis. Aliás, estamos aqui com a pessoa que ouviu. É só gemido, é só gemido. Basta você ouvir para falar, pô, essa mulher não tem medo de nada, nem de ninguém, não tá nem aí com ninguém, né? Você acha? Você ouviu? Eu sou grande fã de Beatles, Caramba, né? 50% da sala ouviu o disco da Yoko. Eu acho que é a primeira vez que 50% das pessoas de algum ambiente escutaram o disco da Yoko. Então, basta isso. É uma prova que ela não estava nem aí. Teria vergonha, né? Uma pessoa que fosse falar, você não se impõe com o Paul McCartney. Com aquele tipo de trabalho. É por isso que você acha que ela é tão destemida, né? Muito destemida. Uma mulher que deu um pé, né, no John Lennon durante um tempo lá, que ele pirou. Ficou perdidaço. Né? No meio dos anos 70, uns 5 anos assim que eles separaram. Foram 5, foi tudo isso. Foi por aí. Caralho. Quem teria coragem, né? Puta, tem um filme, Deco, você que é fã de Beatles, você não sei se você assistiu, eu não vou lembrar qual é o nome, mas é um filme que eu acho que é nessa separação do John com a Yoko, e é um filme maravilhoso, que é tipo assim, é o Paul McCartney indo falar com o John Lennon, e meio que ele tá meio puto, meio bravo, e o John Lennon, é uma coisa no filme, pelo menos, que irrita muito ele, é quando as pessoas paravam ele e falavam assim, porra, Beatles, adoro Beatles, não sei o quê, eu amo aquela música, porra, aquela Yesterday, é maravilhosa, ele ficava puto. E aí, o filme desenrola, tá? Eu lembro do fim, é muito engraçado que você sabe a história, né, real. Então, mas mesmo assim, o filme consegue construir em você a expectativa que eles vão se dando bem, eles vão se conciliando ali no final. O Paul McCartney fala pro John,
vamos juntar todo mundo de novo, vamos tocar, foda-se, pô, o que a gente tá esperando e tal. E já tinha acontecido aquele último show lá no rooftop lá da gravadora. E aí o John Lennon se anima e vai buscar, acho que a guitarra, sei lá, qualquer coisa. E aí quando o Paul McCartney começa a ligar pros caras, quando ele vai lá, ele já tá meio... não vou, tal, com a foto da Yoko, não sei o que lá. Já viu esse filme? Cara, eu não tô lembrando desse jeito, não. E pela história que eu conheço, também não teve nada disso, não. Não, eu acho que também... acho que Só, não, eu acho só que... falando assim, não é documental, viu? Não é. biográfico. Mas eu não tô dizendo que é. Eu tô dizendo só que, tipo, eu acho que o cara que escreveu o filme fez um episódio ali de, tipo... de sitcom dos Beatles, assim. Uma história da secretas. imaginação dele do backstage, sim, sabe? sim. Mas achei muito interessante, assim, como se Inclusive, desenrola. vai sair o documentário dos Beatles real, tá? Não é fictício que nem o que o Varela assistiu. Não, mas não é documentário, é um filme de ficção. Tá, isso. mas vai sair no Disney Plus, eu acho que mês que vem, se eu não me engano, que os Beatles fizeram documentário no Let It Be, né? No último ano deles. E aí vai sair essas gravações do Let It Be, tipo, remaster, e vai ser uma série documental, cara. Vai ser foda, tipo, 8 horas, assim, de documentário. Você não sabe ainda, né? Você Não, assistiu? já avisaram. Já Não, vai ser ser foda. sobre. Não, que vai ser foda, cara. Claramente é Beatles, entendeu? Não dá pra não ser. Mas depende do diretor, fazer o corte certo. Entendeu? Às vezes vai lá e... Corte é tudo na vida. Se tiver um episódio inteiro sobre a Yoko Ono, vai ser chato pra caralho, entendeu? Você tem que ver. Não, mas que... Compilação musical dele. Compilação musical com fotos dela nua. Que é, puta que pariu também. Eu não acho ela feia nua, viu, cara? Inclusive nesse documentário aí, começa todo um assunto, né? Vou falar sobre a Yoko Ono nua. Naquele documentário lá que a gente conversou, Deco, tem imagens da Yoko que eu falo, Eu entendi também, porque ela fascinou o John Lennon. Ela tem uma beleza, Eu né? também não acho. Por incrível que Não é, pareça. porque- Tem doido pra tudo. Mas Ela não é feia, mas ela é chata. ela é chata, isso deixa ela mais feia. Esse é o ponto, eu acho. Não, mas é que a Yoko ficou com essa fama de ser a feia, chata. também, mas também não sei feia, se ela é não. chata, né? Eu acho que é relativo isso, né? Sim. É verdade. Tipo, o que eu sei aí falando foi que, tipo, o John conhece a Yoko e ela vai meio que trazendo ele pra um lado B, assim, de música, e o John realmente cansa de fazer música dos Beatles e quer ir pra esse lado. Nisso sai Imagine, que é tipo foda, que é tipo hino, e sai Bostas, assim, também, que é tipo música de gemido. Ou Revolution 9, que é tipo nada com nada num disco duplo dos Beatles, que tipo, cara, porque essa música tá ali, entendeu? Mas basta isso ver mesmo a obra da Yoko nos anos 60, os filmes, né? As exposições, as performances. Não vai... Porque a gente parte do princípio, todo mundo paga um pau para os Beatles. Não necessariamente, né? A gente tem essa mania um pouco de brasileirar, unanimidade, todo mundo tem que gostar de determinadas coisas. Se tivesse um Beatles no Brasil, eu acho que se você não falasse mal, você era morto, né? É verdade. Mas lá não, lá a crítica é muito feroz, né? Você já tem cara que entrevista o Paul McCartney tratando ele Um qualquer, né? um qualquer. Então tem muito isso que a gente não está acostumado. E a Yoko pode realmente não saber quem era o John Lennon. Eu não duvido disso, né? Dessa teoria aqui. Sim. E é engraçado que eu vi uma entrevista do Noel Gallagher num dia, e aí ele tava falando sobre tipo, as músicas que ele mais gosta e tal, e aí ele falou, tinha uma música nova, acho que é Holy Mountain, do último CD lá, que ele falou, essa aqui eu mostrei pra minha esposa, e pela primeira vez ela falou, nossa, você fez algo especial, parece boa isso daqui. Eu falei, cara, realmente, né, pra combater com ele no dia a dia, tem que ser uma pessoa que caga pra ele, né? Uma pessoa que, tipo, não valoriza tanto que ele é o Pode ser Noel um fã, Gallagher, né? tá ligado? Tipo, uma pessoa que tá legal, gostei com você como pessoa e não porque você é o Noel Gallagher, tá ligado? Talvez fosse isso que casava, né? Não, é justo, é isso que a gente pensa. Pô, ser casada com uma pessoa que é tua fã, deve ser, sei lá, não sei como são os relacionamentos. Não, minha mulher, que minha namorada. Você nem sabe o que eu faço direito. É chato, né? A pessoa fica muito ali, pô, não pode, tem que ter uma dose crítica ali, né? E tem uma entrevista do Paul McCartney com o Howard Stern que ele tem duas coisas que ele fala que eu acho muito boas, assim. Que uma é se existe uma competição e se o John Lennon já tinha elogiado ele alguma vez. O Paul McCartney fala que tinha uma competição velada e que o John Lennon elogiou ele uma vez. Agora eu não vou lembrar por qual música, mas por uma música ele falou: "That's good, lad. That's good."
Isso, ó, esse foi o elogio. Mas eu acho que também essa competição ajudava, né, a virar um motor de eu vou fazer a melhor música e, né, ajudava. E a outra coisa foi que o John Lennon foi casado antes, né? E aí o Paul falou que, né, sabia que aquilo não ia muito longe, porque o John Lennon era um homem que queria mulheres fortes, assim, gostava de mulheres fortes, por causa até da tia dele, da mãe dele, que eram mulheres fortes e tal, que não ia durar muito. A primeira esposa do John Lennon só queria ser esposa, né? Tipo, não queria ter muito envolvimento. Fana. É. É isso que acontece. Deco, o que importa mesmo de toda essa conversa é ser nego do Borel. Beijou homens pra... Tenho a resposta. Qual é? Ele beijou o homem num clipe, Ah lá, foi. mas nenhum lugar falou que era pra falar que ele não é homofóbico. Mas ele realmente beijou vestido de mulher, inclusive. E a exigência dele pra beijar esse cara foi: não bota a língua. E o cara não botou. Então é homofóbico. Não, mas o que eu tô querendo dizer, eu sei disso porque, tipo, eu sei que tinha rolado uma dessas polêmicas de ele falar alguma coisa homofóbica e logo em seguida ele lançou um clipe beijando um cara. Por acaso. Eu vi ontem uma declaração do Theo Becker. Um dos grandes gênios desse país. Os grandes filósofos brasileiros. Falando que ele tentou ser gay, mas não deu certo. É, o grande filósofo brasileiro. E daí já pegou mal, né? Falou, pô, não se tenta ser gay, se é gay, né? É muito uma bom. questão filosófica, não se tenta, se é. Né? Exato. É muito bom o Maia pesquisando, né, as músicas e tal. Ele fala, porra, que porra é essa aqui no meu computador? Theo Becker, mas... Theo Becker teve banda já? Foi cantor? Tentou? Não. Não, sabe por quê? Ele não conseguiu, imagina a banda. Não, mas é porque é a cara dele, mano. Você fala, agora eu Theo sou Becker roqueiro, tá ligado? aquele do... Será que eu tô falando o Becker certo? Aquele que fez a Fazenda. Sim, esse é esse isso mesmo. mesmo. Theo Becker, mesmo. esse aí. Batia... É isso, É. perfeito. É um dos melhores momentos da televisão brasileira, aquele espectro do raso, que talvez seja o Ontem foi ápice. essa polêmica, que ele tentou ser gay, dar beijos, mas não rolou. Não rolou, né? Tentar ser Ficou gay... tristão, né? Ficou triste. chateado, Não ter esse Theo talento, O né? cara quis fazer uma média, saiu pela culatra. Ele não é muito bom nessa parte, eu acho. Humberto, podemos falar? Ainda não. Vamos só mais essa aqui antes de finalizar, porque só que eu fiz cagada, porque esse aqui eu fiz faz tempo, essa pauta aqui. E aí tem perguntas da galera aqui. Ah, E aí algumas eu já fiz durante aqui, porque eu não anotei. Eu esquecia de anotar quem foi que mandou. Mas tem uma aqui, que é a Mas Banda isso dos não é igual Sonhos. a Rádio Sorte, né? Não, isso aqui é real. Isso aqui é real. A Aí gente não problema sou inventou eu. nenhuma. Não, mas- Franciele de Não, Carapicuíba. mas as perguntas que estavam aqui durante o papo, ela foi desenvolvendo, acabou Belém do rolando. Pará, né? Entendeu? Mas tem uma aqui que eu não fiz, que não rolou o papo, não chegou perto disso. Então eu acho legal fazer, que é uma dinâmica meio clichê. Mas quando é você, é legal fazer, porque você entende de música. Que é a sua banda dos sonhos. mas isso já sempre me perguntam, né? Mas eu acho que é muito relativo, porque não existe, né? É aquela coisa que você sabe que tem uma grande discussão sobre superbandas que todas foram um fracasso, né? Na história do rock. Toda vez que você juntava grandes músicos, não dava certo, porque, não sei, por uma série de fatores, né? A gente vê os Beatles mesmo. Se não tivesse um Ringo ali no meio, talvez a coisa não tivesse rolado. Finalmente alguém sabe a importância do Ringo. dos Beatles. Eu acho que é fundamental ter alguém que equilibra tudo aquela genialidade. Mas eu destaco instrumentistas que eu gosto muito, assim, Jimi Hendrix, para mim, pela inovação que ele propôs, pelo jeito que ele tocava, pelas performances, eu acho um guitarrista inigualável em todos os sentidos. Eu acho que era um cara que o poder que ele tinha de relação com o instrumento era único, né? Como ele entendia a guitarra e como a guitarra entendia ele. Baixistas também, o cara do The Who, John Entwistle, eu acho aquele cara... Nossa, o The Who para mim é as sutilezas que ele fazia atrás do baixo do The Who. Bateristas, tem muitos que eu acho, cada um com a sua característica interessante, mas o John Bonham, do Led Zeppelin, a inovação que ele fez do modo de tocar, que poucas pessoas percebem, é que ele seguia a guitarra e não seguia o baixo, sabe? Isso é uma coisa completamente inovadora. E em termos de vocalista,
Eu acho que é muito difícil, né, você caracterizar, porque cada timbre, às vezes, pode ser interessante em determinada música, em determinada levada, mas eu gosto muito do que o Robert Plant fez. Pus dois caras Do Led Zeppelin, né? Não pus ninguém dos Beatles, ninguém dos Stones, porque eu acho que eles eram grupos, né? Grupos que se complementavam. Agora, eu pus pessoas que individualmente eu achei que tiveram uma importância muito grande. Robert Plant eu ponho porque eu me lembro quando eu era moleque que eu via o cara no palco, eu falei, pô, esse cara não existe, mas, né? O jeito que ele fazia as performances. Para o vocalista que não tocava, né? Eu sempre achava uma coisa muito, às vezes, bizarra, o cara não ter o que fazer com as mãos, né? Umas dancinhas meia besta. Né? Você viu o Renato Russo na minha cabeça assim, ó. Total. O cara aqui, ó, cheio dos... Então, eu acho que bem anos 60, né? Eu poderia fazer outras formações dos anos 70, dos anos 80. Gosto muito do Morrissey também cantando ao vivo, apesar das loucura, né? Flores, né? E a galera de hoje, se você fosse montar tipo com a galera de hoje, assim? Que tá vivo? Ou que tá em atividade e aí a galera jovem, vamos dos anos 2000 pra cá, quem que você colocaria? Sub-30. Aí eu já junto um monte de gente, de conjunto. Eu gosto muito do Strokes, eu gosto muito do Black Keys, eu gosto muito do Arctic Monkeys, White Stripes, o Jack White, eu acho um tremendo cabeça. Queens of Stone Age, mas daí você começa... Os caras são tudo loucos, né? Um mais louco que o outro. Também agressivos, né? Mas você, então, agora, assim, na modernidade, assim, o tipo de música que você gosta mais de ouvir, que toca bastante até, essas bandas que você falou, tocam bastante na 89, né? Toco. É mais pro indie, assim, você diria? Eu sempre fui um cara mais indie, né? Eu gosto muito daquelas bandas de garagem dos anos 60, isso que é a raiz, né? Então eu gosto dessa formação extremamente roqueira, que é a mesma coisa, né? Você pega uma banda dos anos 60 e o Arctic Monkeys, é a mesma formação. Né? Cara, eu gosto muito também, acho que você também gosta muito, né? Dessas músicas indie, né? E ainda tem, às vezes tem uns, agora pandemia, mas tinha uns festivais indies muito bons, assim, o Lollapalooza às vezes trazia. Eu vi algumas dessas bandas que você falou, assim, Cage the Elephant, depois que você me contou, sem saber que você me contou, mas você me contou. Eu fui no show deles no Lollapalooza, mas, cara, malucaço. Maluca. No final do show, cara, ele faz um mosh, aí a galera vai passando ele, aí chega numa hora lá, tinha aqueles estruturas de metais, e sobe aquilo, cara, sem proteção, sem nada, mas chapadaço, cara. E ele sobe a tela e, se o cara cai dali, ele morre. Tipo assim, você fala, mano, esse cara... E ele tava bem, não é que ele tava sóbrio, não sei o que eu tô fazendo, eu faço escalada no fim de semana. Não, completamente xarope. Mas puta show. O cara do Strokes também, chapado, mas puta show também. Pois é, mano. Mas, mano, o cara tem que, assim, com todo respeito, o cara tem que ser muito idiota, né? Pra, tipo, vou escalar um bagulho bêbado onde tem 30 mil pessoas me assistindo. Não, câmera, todo mundo, eu sou né? o foco. O que eu vou fazer? Vou escalar. Tá ligado? É muito idiota. Muito bom. É louco, meu. Muito bom. Bom, posso encerrar esse episódio maravilhoso? Pode encerrar, tá liberado, cara. Queria agradecer ao Maia por ter vindo aqui de maneira tão solista. Foi um baita papo maneiro. Espero que tenha rendido. Que tem muita mais coisa que eu quero falar, às vezes, sabe? Pois é, eu fiquei lado. pensando nisso, que isso aqui renderia até uma parte 2 aí. É verdade. Porque a gente vai fazer uma gaveta aí pra frente pra tirar férias, né? Que senão a gente não tira férias e tal. Bem. Então, de repente, a gente pode chamar de novo. Vamos fazer um papo sem falar de música. Um desafio seria esse. Você quer fazer isso? Cultura pop. Curte cinema bastante, cinema, né? Cinema. A gente tem um quadro aqui que chama Cineclube. É isso que você fala? Isso que eu ia falar. Inclusive, você deu aula na Embi Morumbi, né? Eu estudei na Embi Morumbi, fui aluno da Ana Lúcia. E coisa, né? ela era professora de comunicação. Era comunicação que a aula que eu tinha com ela, assim. Acho que seria bem legal fazer um cineclube, hein? Se você topar, já fica aqui o convite, porque, pô, adoramos o papo, foi legal demais.
Eu acho que talvez você já tenha respondido algumas perguntas em outros lugares, mas nesse próximo episódio a gente promete que vamos visitar outros planetas. Vamos para outras coisas, que essa coisa que eu sempre falava, né? Puxa, você ser um especialista em rock, meu Deus, que terrível, isso não dá futuro para ninguém. Mas a gente conversa, então, e a gente bola o que você quiser, assim, pode ser cinema. A gente tem um quadro que eu ia falar, chama Cineclube, que a gente Tava pira. pensando em falar Nego do Borel. Não tem uma cinebiografia do Nego do Borel? Vai fazer um documentário, vai passar o documentário, vai comentar minuto a minuto. A gente pode fazer assim, ó. Cada um, a gente se estuda, se prepara. Um vem pra defender o Nego do Borel, o outro pra defender o Theo Becker. E o outro media. E o outro media. Tem que ser imparcial. Os caras são meio violentos, vão aparecer aí querer falar. Não, mas ó, de verdade, a gente é fã, a gente ouve 89, Rock Connection, muito bom. Tem um trabalho, é um corpo de trabalho excelente, assim, a gente ficou felizaço quando você voltou pra 89, e a 89 voltou a ser 89. Eu tenho certeza que, uma galera vai curtir aí o papo, falamos de bastante coisa, mas vai ter volta, então. E quando quiser, a casa é sua aqui. Eu agradeço. Seja sempre bem-vindo, tá certo? Agradeço, porque sabe que eu tenho um maior carinho por podcast. Acho legal, gosto muito de vocês, ouço os programas, sou entusiasta e quero vida longa para isso, né? Por favor. Com que eu puder contribuir para que tenha vida longa, principalmente o projeto de vocês, estou aí. Maravilha, mas muito obrigado. Humberto, alguma declaração final? Cara, nada, foi um prazer imenso. Eu nunca falo palavras bonitas porque ele já falou todas, entendeu? Mas o meu sentimento é compartilhado. A gente tá muito ali. Hoje, conexão. Você me mandou uma mensagem pensando numa coisa antes de falar pra mim, eu já falei pra você. Verdade. Aí você falou, era isso que eu tava pensando. E chegamos juntos. Tá então, assim, universo, nossa menstruação tá exatamente sincronizada. Ó, maravilhoso. Você que viu até aqui, segue a gente, deixa o like que é de graça, dá essa moral pra gente aí. Estamos quase batendo 100 mil inscritos, estamos esperando bater antes do final do ano. Então faz essa aí pra Deus ver, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência qualificadíssima. Valeu e até a próxima. Tchau!